Começou. Boa noite pra você. Que bom ter você com a gente aqui, ó. Eu já quero ver quem tá comigo aqui, quem tá online. Vai dando um alô, vai dizendo de onde você tá falando. É isso aí, eu quero a sua participação. E é sempre bom lembrar que pra você participar comigo aqui, você precisa estar inscrito no canal. Então já aproveita e começa o nosso pod de hoje aqui, já se inscrevendo no canal, pra que você possa bater um papo, mandar suas perguntas, colocar aí de onde você tá falando, enfim. Então, faça a sua inscrição agora e aí você acaba ativando o sininho também e é notificado sempre que nós tivermos um vídeo novo entrando no ar. Bom, boa noite, obrigado pela sua participação e eu tô aqui com o meu time de feras, um time de feras que você já conhece grande parte deles, outros você vai conhecendo ao longo dos programas aqui, mas do meu lado ela, uma advogada trabalhista conceituadíssima, simpaticíssima, minha parceiraça aqui de Pod Legal, Fernanda Ramos. Oi, Afonso, é um prazer mais uma vez estar aqui, agradeço sempre o convite de debater, conversar aqui com pessoas tão bacanas, legais, simpáticas. Que bom. E tomar um gin, né, Fê? Sempre. É só eu e você que estão no gin aqui hoje, você viu aqui? Já começou a semana tensa, então a gente tem que... Já vamos no gin aqui. É isso aí. Obrigado, Fê. E ele também, que é parceiraço, tá sempre com a gente aqui, nosso grande amigo, advogado aqui, Genário Campos. Fala, Genarão. Bom, doutor Afonso. Preparado? Preparado, vambora. Hoje tem notícia boa. Olha, as notícias hoje estão quentíssimas hoje tem aqui, notícia né? Boa. Vai pegar fogo. Vambora. E ela é uma advogada, assim, que tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais, simpática, tem um canal muito legal aí, leva o direito de uma forma descontraída, loira de olhos azuis, a gente tava aqui comentando a cor dos olhos dela, aqui lindíssima, Natália Staliano. Boa noite, Nath. Boa noite, Afonso, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, Fê, boa noite, Mário, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou super empolgada, que hoje a pauta tá ótima. Mas, ó, você tá estreando hoje aqui, então, Primeira hein? Então, vez. ó, se solta, isso aqui, o negócio aqui é assim, a gente vai falando aqui. Bom, mas como você sabe, aqui no Pod Legal, a gente comenta aqui os assuntos mais quentes aí do último mês, da semana, do ano. A gente vai comentando aqui tudo que tem parte jurídica envolvida para que você entenda de uma forma bem simples, né, do que vem acontecendo aí nas casas dos outros, com os famosos, e pode acontecer também na sua casa. E também você pode mandar perguntas. Como assim, Afonso? Eu posso mandar perguntas. Você manda aí, tô com um pepino e tal, resolve aí pra mim, doutor, desenrola aí. E a gente tenta desenrolar pra você aqui, pelo menos te dando uma diretriz pra que lado você deve correr. E a gente vai começar falando hoje de futebol. Já você joga futebol? Nem um pouquinho. Sou perna de pau total. Você é perna de pau? Sou. Não sou eu jogo futebol, muito. Não, mas acompanhe. Sei que a notícia que vai vir é boa. É boa, né? Eu jogo muito futebol, viu? Homem, quando não joga, gosta de assistir, né? Pois não é, tem muito jeito. Verdade. Então, e olha que coisa interessante. Nem perguntaram pra gente se a gente joga. Ah, é verdade. Você viu isso? Não, eu quero saber. Você viu isso? A Patrícia Zever, que veio aqui uma vez com a gente, eu não sei, acho que foi com você. Acho que foi comigo. A Patrícia é jogadora profissional, joga futebol, loirinha de olho azul também, ó. E você, joga, Nath? Não, gente. Não jogo. Eu sou mera telespectadora também. Você torce pra que time? Corinthians, lógico. Ai, nossa. E você? Palmeiras. Aê! Eu vou contar na hora da notícia. Na hora da notícia? Já sabemos, então. Bom, então vamos aqui pra notícia que todo mundo quer saber aqui, ó. Justiça dá 15 dias pro Cruzeiro pagar 300 milhões a empresários do ex-zagueiro do clube, o Dedé. Eu vou ler de novo, gente. Justiça dá 15 dias pro Cruzeiro pagar 300 milhões a empresários aqui do ex-zagueiro do clube Dedé. A matéria aqui ela é bem grande, aqui ela é bem extensa. E ela relata... É uma confusão, na verdade, né? Eu tava tentando entender aqui, porque houve a rescisão do contrato, que foi feito na Justiça do Trabalho, mas mesmo assim, a encrenca foi para outro lado, tem uma ação monitória aí cobrando esses 303 milhões de uma multa rescisória que... Enfim, quer começar a falar, já que você tá empolgadíssimo aí pra falar? Então manda bala. Inclusive, quero mandar um abraço pros meus amigos cruzeirenses, que essa nós vamos comentar com gosto. O que acontece? Os times de futebol há mais tempo já vêm trabalhando com empresários, né? Os times de futebol no Brasil estão todos quebrados. Eles não têm dinheiro para contratação, não têm dinheiro para pagamento de salário. E os empresários cada vez mais estão entrando no futebol com participação nesses jogadores, fazendo aquisição de jogadores. E nesse caso, um grupo de empresários foi responsável pela compra do Dedé para o Cruzeiro. E, diante da dificuldade financeira que vem atravessando o Cruzeiro ficou sem pagar salário, sem recolher FGTS, sem fazer pagamento de INSS, e o Dedé buscou a justiça para ver a rescisão do contrato de trabalho dele junto ao Cruzeiro.
Nessa ação de rescisão... Até aí tudo ok. Tudo ok. Até aí tudo ok. Fizeram um acordo, não é? Nessa ação eles fizeram um acordo e o contrato do Dedé foi rescindido. Certo. Só que com essa rescisão, os empresários e patrocinadores que investiram na compra do Dedé se sentiram lesados. Em Belo Horizonte, grande parte do time do Cruzeiro é de propriedade de um grupo de empresários de um supermercado grande em Belo Horizonte. Certo. E eles compraram o Dedé com a finalidade de fazer marketing, né? De divulgar a marca deles utilizando o Dedé. Certo. E com essa rescisão, eles não puderam fazer isso. Então, nada mais justo que eles executarem o contrato e pedirem a indenização pelos danos que lhes foram causados, pelo dinheiro que não foi... que eles não conseguiram transformar o marketing do Dedé, e eles entraram com uma ação monitória, o juiz de Belo Horizonte acatou e intimou o Cruzeiro para fazer o pagamento, o que nunca vai ocorrer, né? Porque 300 milhões é muito mais que o patrimônio líquido do Cruzeiro, né? Então... Mas aí, fica como essa história? É o famoso ganhou, mas não levou, né? Mas acabou o time, né? Acabou o time, vamos pensar assim. Como é que vai pagar essa conta, gente? Porque eu vi o seguinte, que eles entraram com uma ação monitória e disseram que vão apelar, eu acho que entende. Eles o Cruzeiro, apelar, né? O Cruzeiro vem e fala que vai apelar. Ou apela ou embarga, depende da monitória. A parte civil eu não sei muito aí, doutor Genário. Mas apela ou embarga, eu não sei de que forma eles podem rever essa multa, já que ultrapassa o patrimônio do Cruzeiro. Nesse caso, a multa foi estabelecida em contrato. Eles né? assinaram um contrato com esse valor de multa. Exatamente, ela está estabelecida no contrato. Já era de 300 milhões. O Cruzeiro disse que vai embargar essa ação. Isso, foi Mas as matérias de embargo, nesse caso, elas não vão ajudar muito ao Cruzeiro. Porque é cláusula contratual, ela tem que ser cumprida. O que vai acontecer é que os empresários não vão conseguir receber. Aqui só para vocês entenderem, eu tava vendo aqui, né? Os direitos do Dedé, os direitos econômicos do Dedé foram divididos assim, ó. 51,91% do Fundo de Investimentos DIS, 6,5% da GT Esportes Assessoria, 30,5% nas mãos de Marcos Vinícius Sanches Secundino e 11,09% com o empresário Giscard Salton, que repassou o direito da empresa de qual é sócio, que é a EAS Agência de Atletas. Então essa é a divisão aqui para quem que vai a grana, né? Mas é o mesmo grupo, na verdade. Essas empresas são o mesmo grupo. São um grupo de empresários que se juntou para financiar o Cruzeiro. Mas me fala uma coisa, Genário. Eu vi que o Dedé trouxe diversos títulos para o Cruzeiro no período de 8 anos que ele ficou no clube. Então, o clube se beneficiou com o Dedé. Sim. E eu não sei como é apurado esses valores. Embora esteja em contrato 300 milhões, eu não sei se depois na justiça deveria fazer um cálculo correto de quanto se beneficiaram daquele jogador e o quanto deveria ser pago. Até para ter um controle maior, mas posso te falar uma coisa? Eu tô lendo aqui que, na verdade, nem os empresários do jogador, nem mesmo o próprio jogador tem alguma coisa a ver com essa questão. Esse é um grupo de investidores mesmo que está entrando com a ação. Isso, não tem relação nenhuma com o próprio jogador ou com os empresários do jogador, né? Na verdade, essa multa... Vira um negócio, né? É um negócio. Essa multa, ela não está prevista no contrato de trabalho do Dedé. Até porque na rescisão que foi feita na Justiça do Trabalho, não se tocou nesse ponto. Exatamente. Essa multa, ela está prevista no contrato que esses empresários assinaram com o Cruzeiro para emprestar o dinheiro que pagou a compra do Dedé. Olha aí! Entendeu? Então o Cruzeiro tem que ressarcir essa multa do contrato que ele fez com esse grupo de empresários que não tem relação nenhuma realmente com o Dedé, nem com os empresários dele. O contrato de trabalho entre o Cruzeiro e o Dedé não tem nada a ver com esses empresários. Eles só emprestaram dinheiro para o Cruzeiro, fizeram um contrato de empréstimo com o fim de adquirir os direitos sobre o Dedé. Certo. Né? E com a rescisão desse contrato de trabalho, esse contrato ele não é mais exequível. Né? Porque o retorno desse contrato ele não pode existir mais, porque o Dedé não está mais no grupo. Sim. Então eles estão cobrando a multa específica desse contrato, sem nenhuma relação com o contrato de trabalho. Desculpa, não sei nem se é cabível, mas nesse caso o Cruzeiro não poderia alegar uma função social do clube ou algo que diminuísse essa multa? Não, mesmo infelizmente não. Eu acho que não. Infelizmente não. Porque se formos pensar que 300 milhões é maior do que o patrimônio líquido do clube, e o clube Mas por que ele assinou? Uma função Mas por que assinou esse contrato, né? Exato, esse foi o primeiro erro. Como é que assina um contrato desse? Mas é o que o Genário falou, vai ser um contrato completamente inexequível. Porque como você vai executar isso? Não tem como, não tem como. E se a gente for levar para esse lado
do social, né, da função social da associação, porque os clubes são uma associação, o clube deixaria de pagar qualquer coisa. É arriscado. É arriscado, né? A gente geraria um precedente muito complicado. Né? O cliente, o clube vira pro funcionário e fala, não, é função social, nós não vamos recolher seu INSS, nós não vamos pagar seu fundo de garantia. Então, o Cruzeiro, nesse ponto aí, acho que ele tá bem complicado. Não, o Cruzeiro tá com os dias contados, se a gente for pensar, né? Como é que sobrevive a essa encrenca, né? Tá. Lá tá bem complicado. Eles estão com risco. E a encrenca era muito maior antes, né? A encrenca já estava, né? Mas foram péssimas administrações. Foram dirigentes que roubaram muito dinheiro dentro do Cruzeiro. Muito, muito. Eles tiveram casa apedrejada, tiveram carro apedrejado. Hoje eles não podem nem sair na rua em Belo Horizonte, porque se alguém vê, eles correm risco mesmo. É uma situação muito complicada, mas mais complicada para os investidores, porque não acredito que eles vão receber. É impossível. E o clube não vai poder ter nada mais no nome, né? Porque exatamente. Nada, acabou. Já existe o Cruzeiro, foi o primeiro clube a iniciar o processo para abertura de capital na Bolsa de Valores. Entendi. É o primeiro clube, que é o mais endividado. É o que tem. Hoje passa a pior situação no cenário brasileiro, é o Cruzeiro. E eles já estão naquele processo... Mas é seguido de vários, né? O que a gente tá falando, né? Eles estão naquele processo de transformação em clube empresa, com abertura de capital na Bolsa de Valores. E já iniciaram bem o processo. O BTG está cuidando, está assessorando o Cruzeiro nessa abertura. Que legal. Mas isso vale para todos os clubes. O Atlético, que é meu time também, ele hoje já não é mais da torcida. Agora você abriu. Por isso você queria falar. Ele tem uma dívida de mais de 1 bi, ele não é mais da torcida, ele é de um grupo de empresários também, comandado pelo proprietário da MRV e do Banco Inter. Certo. Se eles forem executar a dívida que o atleta tem com eles pegam o atleta e falam assim, daqui, vou levar, é meu. Sim. Então o futuro dos clubes brasileiros é esse mesmo. Esse é o caminho que está acontecendo. Eles vão virar clube empresa e os empresários que colocaram dinheiro vão virar os proprietários. Então, olha, para você que é torcedor aí do Cruzeiro, a situação não tá boa. 330 milhões aqui de dívida e a vida que segue, né? Bom, vamos pro próximo desenrola. A gente tem aqui um desenrola. Chegou uma pergunta aqui que é bem interessante. Doutor Afonso, o banco me negativou literalmente do nada. E aparentemente sem motivo. Olha que estranho, né? Porque pode acontecer. Tá dizendo que aconteceu com ela aqui. E acontece muito, né? Acontece? Já ouviu falar bastante de No escritório tem vários casos assim que as pessoas têm um nome negativado e nem tem motivo. Negativou. No meu também, Fê. Aparece muito. É um caso comum, muito comum. E nós temos que pensar aqui em 2 linhas. Primeiro, o órgão que fez a negativação, né? Porque negativou, o órgão tem a obrigatoriedade de notificar a pessoa. O órgão que você fala é quem? O órgão arquivista. Vamos dar um exemplo. O Serasa, o SPC. Tá. Né? Então, ele tem a obrigatoriedade... Aquela cita o banco. Regulariza a tua situação, senão eu vou te negativar. Exatamente isso. O órgão tem a obrigatoriedade, conforme a súmula 359 do STJ. Peraí, vamos chamar atenção então para quem tá escutando aqui. Então você que teve o nome negativado, você que já aconteceu, porque pode ter acontecido com você e você nem percebeu que você estava numa situação dessa. Então tive o nome negativado, o órgão não me notificou, que é o que parece aqui, né? Então a gente tem essa situação. Então agora explica se não notificou. O órgão tem a obrigatoriedade de notificar. Não notificou, você pode entrar com ação contra o órgão arquivista e também de indenização contra o banco. Ótimo. E ganha, viu? Pode entrar com ação que ganha. Inclusive tem uma súmula falando isso do STJ. Qual que é a súmula? 359. Não, tem a 385 que diz da anotação irregular. Tá. E a 359 dessa obrigatoriedade da notificação prévia. Entendi. E aí, no caso, seriam 2 irregularidades, caso não tenha sido notificada. A primeira, que não foi notificada, e a segunda, que é da anotação irregular. E nós já temos mais uma súmula também, que não lembro o número dela de cabeça, do STJ também, que a simples negativação indevida gera dano moral. Sim. Show, então. Mas é interessante também a gente falar que gera dano moral caso não tenha outra negativação pré-existente. Não adianta nada também você ter 10 apontamentos no nome e um sem devido. Você não pode estar devendo pro mundo todo. Você pode dever pra um, não pode dever pra vários. Não, mas brincadeira. Na verdade, então, se você teve o teu nome negativado e tá dentro de uma situação dessa e, na verdade, você não deu causa a isso, né? Você não deixou de pagar...
Então você pode correr atrás dos seus direitos. Natália, só explica, uma pessoa que tem um problema desse, o que ele tem que fazer? Juntar a documentação e procurar um advogado, e aí é fácil entrar com essa ação? Como funciona? Exatamente. A primeira coisa realmente é reunir todas as provas. Inclusive, quando aparece esse tipo de caso no escritório, eu sempre oriento para entrar no site do Serasa Experian, que você faz um cadastro rápido e você tem ali um feedback dos apontamentos que tem no seu nome. Registrar essa telinha, caso você tenha sido notificada também. Print e prova de tudo. Print e prova de tudo. Exatamente. E procurar um advogado, que ele com certeza vai te dar uma melhor orientação. E assim, esses processos, justamente como a Fê falou, por ter súmula já, e o doutor Genário também, são processos mais fáceis da justiça aceitar, mais rápido, não teria uma necessidade de provas muito grande. Até e demora muito, gente. Aí, né? Inversão do ônus da prova. Exatamente. Porque geralmente a pessoa que ela é negativada, ela não tem aquele comunicado que ela recebeu, você vai ser negativada. Ela não tem isso. Ela só vai falar, quando ela fazer prova negativa, eu não recebi. Então, quem tem que provar que enviou esse comunicado é quem deveria ter feito. O arquivista, exatamente isso. E ele não tem também. E ele não tem, provavelmente ele não tem. E a empresa que negativou também, né? Que na maioria das vezes... a gente nem tá falando da empresa, né? As empresas geralmente negativam por não pagamento de uma compra. E o consumidor, ele não tem como provar que não comprou. Exatamente. Né? A empresa tem que demonstrar que ele de fato comprou. Se ela não conseguir demonstrar e tiver feito a negativação de forma indevida, ela tem que indenizar o consumidor. Show. Ótimo. Então fica aí a dica para você. Respondendo a tua pergunta aqui, o banco pode processar, pode correr atrás dos seus direitos e você consegue muita coisa aqui. Bom, agora esse tá na mídia aqui, gente. Eu confesso para vocês que eu fui pesquisar tudo aqui para tentar entender qual era o assunto e qual era a encrenca, né? O Léo Picon aí, que é um grande youtuber aí, famosíssimo, tem aí um grande canal, e ele tem um histórico, o Léo, né, Fê? O Léo era garoto capricho, né? Parece que uma história tem a história de garoto capricho. Então ele vem aí numa história toda e tal. E o Léo Picon tá correndo um risco aí muito grande de ter um processo, responder um processo por chamar um menor de idade de traficante em vídeo. Olha o cuidado que a gente tem que ter, gente. Você não pode sair falando por aí, por mais que você tenha um canal, que você seja conhecido e tal, mas mais ainda uma pessoa que é influenciadora, né? Ele influencia as pessoas prestam muita atenção, as pessoas acreditam no que ele fala. Então a pessoa sai falando aí, acabou falando de um menor de idade, falando desse traficante aí e tal. Tem aqui a matéria que eu acho que até vale a gente dar uma lida. Deixa eu só explicar pra vocês quem é o Léo Picon aqui. O Léo Picon, ele é um digital influencer, ficou conhecido, né, um youtuber, modelo, empresário, ele é cheio de coisas aí. Sim. Né, um monte de coisa ele tem. A meninada adora. E quando ele tinha 13 anos, olha isso, ele abriu uma conta lá no Orkut e ele queria ser famoso. E ele começou a ganhar notoriedade lá atrás no Orkut, mas 3 anos depois, com 16 anos, ele que era ex-garoto capricho, decidiu abrir uma marca de roupas. Aí depois ele teve o nome da marca de roupa, não demorou para se tornar um negócio virtual, bem sucedido, cresceu. Com 17 entrou na faculdade de marketing, aí começou. E aí é um monte de coisa aqui que o Léo tem e é um famoso youtuber aí que tá em todos os lugares. Agora vamos ler a matéria aqui, ó. O que aconteceu para vocês entenderem? Ao se referir uma criança como traficante, por exemplo, aí vem a questão jurídica aqui. Está dizendo que ele pode ser processado por calúnia, submeter a criança a vexame, constrangimento. E a assessoria dele falou que não ia se manifestar quando foi procurada. Aqui fala até os artigos. Caluniar alguém, artigo 138 do Código Penal. E o pessoal fala aqui que realmente ele tem que ser, sim... tem que ser... Olha, eu tô vendo, a jornalista é minha prima aqui, eu acabei de ver aqui, a jornalista da matéria é minha prima. Porque até... E aí aqui fala aqui que ele pode ser processado pela questão de preconceito, estão falando aqui que é um traficante do garoto. Aí tem a questão da ECA também, né, que é o da criança e adolescente aqui. A Fê hoje ela tá com uma tosse aqui, né, Fê? Vamos falar da tua tosse aqui, coitada. Uma aguinha pra ela aqui, vê pra ela, produção. Desculpa, gente. Não é Covid, tá, gente? Só pra dizer, na Fê fez o teste e tal. É só mesmo uma tosse alérgica que ela tá. Então aqui, ó, deixa eu só ler mais a parte aqui do ECA. Foram violados, então, artigos do ECA, o artigo 17, que diz respeito ao que consiste a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. E quando ele falou a história de traficante, chamando aquela criança de traficante, ele acabou. E o pior é que ele expôs o rosto dele, gente. Esse que foi a pior parte no vídeo. A turma perde um pouco a linha, né? Acho engraçadinho, né? Pegou, fez, tal. Esses influencers, eles acabam passando um pouco do ponto. E né? justamente o termo influencer vem de um motivo. Eles influenciam mesmo essa garotada. Mas na ânsia de ganhar seguidores, de monetizar, de ganhar like, eles passam da medida algumas vezes. E esse é o caso.
passou da medida, né? E Não eu acho pode que a gente expor tem que uma pensar criança. o seguinte, o direito à liberdade de expressão não pode ultrapassar o direito humanos da pessoa, né? Lógico. Não, e aqui Acho fala que isso é mais fundamental. Não, e aqui fala que outros crimes que ele teve acabando. Porque olha só, aqui fala de crime de discriminação racial, porque falava que o menino era nordestino, então também tem uma questão aqui da discriminação pelo fato de ser nordestino. Pelo ambiente, né, que ele estava, que era um Ambi- ambiente simples, era uma periferia. Isso. Eu vi isso. E além de tudo, o uso indevido da imagem do menor. Porque isso, no final das contas, retornou em lucro pra ele, que é views e likes e tudo mais. É. E o menor. Será que eles não pensam? Natália, o que você acha? Você acha que eles não pensam nas consequências porque a questão financeira do que vai vir é muito maior? Na verdade, eu acho que Será? eles nem se ligam que esse tipo de atitude pode realmente vir a ser um crime, vir a ser uma atitude Será que ilícita. falta assessoria jurídica, talvez, para esse Sem pessoal? dúvida. Com certeza, com Pra certeza. eles vale tudo em busca de views, né? Exato. E é o imediatismo, né? Viu, tem que postar naquela hora. Não, gente, dá uma pesquisada, olha o que você tá postando, vê se isso vai te trazer algum problema, Não vê teve se um você tá youtuber- causando problema a alguém. Genaro, não teve um youtuber ou um cantor famoso que parece que foi pra Disney e acabou fazendo um vídeo de uma criança que tinha alguma doença? Eu não me recordo. Eu acredito Dentro que do- foi o MC Gui. eu O não MC me Gui. lembro MC Gui disso. dentro do- O MC Gui, foi isso mesmo. Dentro E do monorail na Disney lá, ele Isso. tirou uma E foto a da criança, coitada, ela tinha câncer, É, era uma é. situação bem... comparando ela a Sim. alguma coisa. Deu risada, né? Tirou fechacota, né? Exatamente. Isso. exatamente. É, a pessoa, e eu acho que foi num stories dele, nem foi em Exatamente. YouTube, Isso nada mesmo. disso. Mas pra gente ver, né, que às vezes falta o quê? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, falta um pouquinho de empatia, né? Falar do outro por falar simplesmente, né? Sem pensar as consequências disso. Mas não as consequências financeiras, eu acho que isso é o de menos, né? São as consequências mesmo, ou criminais, eu acho que também são de menos pra ele isso. Mas a gente tem que pensar na consequência pra aquela criança, A né? vida dela, né? exposição Ela é uma menor de dela, idade, pelo amor de exato. Deus. O capa da Nirvana lá, a criança tá até hoje mal porque ele saiu na capa. Esse Mas é caso é porque o ridículo. tipo- Mas os pais não Esse é autorizaram, ridículo. meu Deus do céu, eu não consegui entender isso. Não sei se você lembra, a gente já falou aqui no programa do bebê da capa do Nirvana, que hoje tá muito triste porque ele foi um bebê lá atrás peladão, e aí parece que tem exploração sexual infantil e tal, mas a gente tá rindo aqui porque, na verdade, eu não vejo isso, né? Eu acho que De jeito nenhum. ninguém sabe que o Genário, por exemplo, saiu pelado quando era criança numa capa de revista, né? Exatamente. E Não, outros não tem pais isso. do Genário não autorizaram essa imagem? Mas a gente Concorda? esbarra num assunto interessantíssimo. Porque será que quando você é menor, os seus pais realmente detêm do direito inteiro sobre você? Nossa, aí virou sobre uma os seus confusão. direitos da personalidade? Aí a gente já esbarra em outra Ah, sem seara. dúvida. Porque... Herbie. Exato. O Herbie tá comendo o cadastro do Genário aqui. Herbie, para com isso, cara. Inclusive, Afonso, você disse sobre o pessoal que faz ali o entretenimento e tudo, mas isso já é um pouco cultural aqui do Brasil. A gente não precisa voltar muito no tempo para lembrar do Pânico na TV, É que verdade. nossa, que protagonizou cenas às vezes terríveis ali com artistas e com pessoas celebridades, enfim. E nós temos vários, né? Entre eles vários. Inclusive temos processos para todos os gostos. Ratinho Danilo até hoje faz Gentili, isso, né, gente? Ratinho, todos eles. O Ratinho é nosso colega aqui do programa. A gente Nossa, toda vez sempre fala tem dele. pauta dele, é impressionante. É Agora muito- do Pânico a gente não falou muito mesmo, né? Então, mas isso eu acredito que esteja um pouco ligado, porque vem do nosso hábito, que é a nossa forma de rir do outro é realmente pejorativa. Eu vou rir de você porque você tem um cabelo assim, porque você tem um corpo assim, porque você é de determinado estado. E eu acredito que isso tá um pouquinho na nossa cultura também. O brasileiro, ele tem essa não distinção entre Mas o não tá humor e a mudando. ofensa. Mas não tá mudando, Natália? Eu Exato, eu vejo está que isso tá mudando. menor. Eu acho que Justamente por situações dessa. Hoje nós temos isso veiculado a todo momento. E isso que é ali o extrato da mudança. Sim. Esse é o resultado da mudança. E quando a gente traz o tema aqui, quando a gente traz pro programa, é exatamente para educar, né? Porque muitas pessoas sequer têm conhecimento disso que a gente tá falando aqui. Quando a gente traz isso de uma forma descontraída, mostrando o que acontece, que pode acontecer com você, às vezes você tá fazendo o seu Exato. stories ali, você pega uma story e fala, nossa, nada a ver, olha esse cara aqui, carinha de traficante e tal. É a mesma coisa que o Léo Picon. A única questão é a proporção, né? Porque o Léo tem não sei quantos milhões de seguidores e você tem lá seus 10. Mas você falou pra 10, que não deveria. Você tá Exatamente, falando da vida de não alguém, muda, você tá né? falando de alguém, né?
É muito perigoso respeito, isso. Gente, não pode. É empatia, eu acho que é se colocar um pouquinho no lugar do outro, pensar como se você fosse o outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, é ofender, é mexer psicologicamente com alguém. O psicológico é algo muito grave, é algo que uma vez que você mexe pra colocar no lugar, demora demais, né? É a questão de bullying, por isso que hoje se fala tanto de bullying, poxa, sofria bullying e tal. E quando a gente era pequeno, eu me coloco, né? Nem tinha isso. Não, a gente sofria. Mas ninguém falava, acho que o termo bullying nem existia. A gente sofria, mas ninguém falava, né? Mas o brasileiro, ele não calcula a consequência, ele calcula só o resultado. A consequência no sentido do que aquilo pode lhe causar. Ele calcula o resultado do que aquilo pode lhe trazer. Exato. Esse é o nosso maior problema. A gente não pensa, né? E eu me coloco, muitas vezes, eu realmente faço algumas coisas que eu não penso na consequência que aquilo pode me causar. Eu penso no resultado que aquilo pode me dar. E isso é que tem que mudar. Né? A gente não pode... O Pânico, por exemplo, não sei se acabou em 2017 ou 2018, mas é um programa que hoje não tem lugar mais. Já não caberia mais. Né? Já não tem, ele já não teria... Tem. Como se diz, como tá na moda, a Polícia Federal já tinha ido lá e fechado. Também a gente não tá num mundo hoje muito mimimi também, que também não pode nada? Também não tá chato demais também? Um meio termo seria talvez o ideal? O limite. A dificuldade é encontrar esse limite. Então, mas as pessoas não sabem isso. Porque o limite é subjetivo. O que me ofende não pode ofende não a você. Ofender, Exato. Né? Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer aquele exercício de consciência. Eu vou fazer uma piadinha. O outro vai rir também? Se vai rir, então tudo bem, é uma piadinha em tese inofensiva. Mas será que todos vão rir, né? Todos, pode ser que um não, né? O meu interlocutor pode rir e a pessoa que tá ali do lado pode não rir. Cada um sente de uma maneira, né? Exato. Por exemplo, meu marido tem o hábito de me chamar de preta, de pretinha. Talvez as pessoas que têm liberdade comigo não teria nenhum problema, mas se alguma outra pessoa me chama assim, talvez eu possa sentir de uma forma que tenha me machucado. Exato. Né? Então depende também da pessoa, de quem faz a brincadeira. E também depende do grupo que a pessoa está inserida. É verdade. Por exemplo, eu sigo muitas pessoas com deficiência no Instagram justamente para aprender tipo de vocabulário, como que chama, para eu não ofender esse tipo de pessoa. Sim, porque sem querer acaba acontecendo. É desconhecimento, lógico. Às vezes é desconhecimento mesmo. E mesmo entre essas pessoas tem ali a divergência do que me ofende, do que não ofende, do que eu entendo ser uma brincadeira inofensiva ou já é uma brincadeira um pouco pejorativa, já tem uma conotação ali ofensiva. Então, assim, eu acredito que depende de muitos fatores. E como o doutor falou, achar o limite que é difícil. É difícil. O senso comum desse limite é que é difícil. Exato. E a gente cai nesse problema. Então a gente tá indo todo mundo para um extremo, que eu acho que é o que está acontecendo hoje aqui, né? Em que pese situações como essa aqui do Léo Picon acontecem, né? Mas a gente está indo para extremo, porque as pessoas não têm bom senso, né? Pela falta de bom senso, vamos pro extremo e aí não pode nada, né? E aí começa a ficar um mundo mais chato, mas porém mais justo. Chato, porém mais justo. Sim. Exatamente. Agora olha só, isso aqui aconteceu dentro de uma casa. Essa pergunta que vem pra gente aqui, vamos ver se a gente consegue decifrar o problema. Doutor Afonso, eu tive uma roupa caríssima que sumiu do meu guarda-roupa tempos atrás. E depois de um tempo eu vi um amigo meu, muito amigo, né? Eu vi um muito amigo meu usando essa mesma roupa. Fui cobrá-lo e ele falou que era dele, que não tinha pegado ela de mim. O que posso fazer? Como posso provar que a roupa é minha realmente? Que difícil, né, gente? Pensem. Pra mim é situação, né? A loja não faz somente uma peça, né? Exato. Primeiro já começa por aí. É uma situação super difícil. Eu vou dizer que aconteceu um caso num escritório onde a empregadora viu a funcionária... Isso, eu tenho um caso igual a esse. Postou uma foto no Facebook com uma camiseta dela. Exatamente. E aí a empregada falou, não, você me deu. Ela falou, não, eu não te dei essa peça de roupa. Não, você me deu essa peça de roupa. No final rescindiram o contrato. Mas e aí? E se fosse por justa causa? Como seria? Eu acho que essa prova aí é muito difícil. Ela é impossível. Muito difícil. Você vai ter a nota fiscal da roupa. Você vai falar, não, tá aqui, eu comprei. Tá, mas eu posso ter ido lá e Não, mas deixa eu pensar também. uma coisa. Nesse caso do amigo aqui, uma loja de roupa caríssima, roupas caríssimas. Normalmente, se há um cadastro, eu acho que talvez um processo aí, dá pra se fazer uma pesquisa, dá pra ter ofício pra loja.
Eu acho que... Acho que primeiro ele tem que pega, pensar hein? se ele vai ter a nota. Você quer acabar com o amigo? Com a amizade? Primeiro vai acabar a amizade, Vai né? acabar a amizade. Você quer acabar a amizade? Tem que ver o que vale mais, se a roupa roupa ou ou o a amizade. amigo. Bom, se bem que a amizade não vai ter mais. Você vai ter que pedir um amigo pra ir lá e conferir o tamanho, pra ver se é a mesma que tá na nota. Você vai ter uma série de difícil. constrangimento É com o amigo. complicado você complicado. montar essa prova. Ela é delicada. Tem pra todos os lados, como o doutor Porque falou. por mais a gente pense Posso numa peça igual. exclusiva, Afonso, mas não vai ser uma. Não. Vão ser 2, 3, Exato. 4, né? É difícil falar em uma. Vamos trazer para o âmbito de um relacionamento da área do trabalho. Olha que situação complicada. A empregada Gente, mas eu posta acho que foto- pega. Mas eu acho que pega. Eu acho que A pega. questão aí vai ser o furto ou a apropriação indébita. Porque se de fato emprestaram a roupa, não teve furto. Foi apropriação indébita. Se ele pegou de fato, foi um furto. E aí até furto qualificado, dependendo da situação, né? Então, assim, a amizade vai acabar com A certeza. pergunta dele, ele fala assim, como posso provar que a roupa é minha realmente? Com nota fiscal. Você pode provar que a roupa é Fotos. sua. Mas você não prova que é exclusivamente sua. Então. Porque ele pode ter adquirido também Exato. o colega na loja. Outra. Vi, gostei e comprei Eu um posso ter igual. comprado. Mas num Exato. caso como esse, pode oficiar a marca? Pra ver se o cara é cliente? Se vê, comprou? Se emitiu nota fiscal, Se ela emitiu nota fiscal, sim. Sim. Então, não vai ter. E se a Aí roupa pega. for de mentirinha? Como tem no mercado aí de Paralela. várias grifes. Eu acho assim, tem a câmera filmando ele pegando a roupa? Não tem, perde o amigo, perde a roupa e segue a vida. Perdeu o amigo, porque esse uma amigo prova não é bem pra difícil, ter. Mas é uma complicado. prova muito difícil. Você tá encrencado, meu amigo. É isso que Tá eu posso te encrencado. dizer, viu? É. Você perdeu a roupa, perdeu o amigo, perdeu Exatamente. tudo aí. Escolhe melhor os amigos. Mas assim, dá pra fazer um processo? Eu acho que o que você tem que fazer, tá? Eu vou te adiantar. Procura um advogado especialista. Eu acho que vai lá conversar, leva as provas que você tem, leva tudo. Porque a gente aqui tá lendo a tua pergunta assim. Eu não sei os detalhes, né? E aí a gente não consegue decifrar exatamente. é mas porque ele fala, como posso provar que a roupa é minha realmente? Com a nota fiscal. Sim. Com a nota fiscal. Ele entra com uma ação, pede pra loja apresentar a nota fiscal, ou Fotos amigo que também, prova, se ele tem foto, fotos de eventos, alguma coisa assim, Com a que ele está com a roupa. Talvez em data anterior à do amigo. Exato. Pra provar que é Exato. minha primeiro. É, Do pode ex-amigo, ser. do ex-amigo. É, do ex-amigo. Print de Instagram, Mas do vou te- Facebook. Testemunha né? até, assim, que a Mas vou roupa te era falar dele. que essa aí é Mas uma é solução difícil. jurídica praticamente impossível. Nossa. Ele pode falar, não, eu ganhei. Exato. Ganhei, eu não tenho a nota fiscal, claro, eu ganhei. Ah, mas De um quem amigo. que deu? Não, mas Traz aí, aqui a testemunha, vamos ver. aí ele vai perder o resto dos amigos. Ele vai jogar na culpa Vai no outro perder amigo. todo amigo. Bandido, gente. Olha, É mas tem... difícil, né? É difícil. Agora, Essa é muito bom, difícil. já que a gente tá falando de amigo, vamos continuar falando de mais amigos aqui, olha. Ai, que medo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que tá no ar aí, tá dando o que falar. E a gente vai falar de uma matéria que no primeiro momento eu confesso que até nem vi ela pela visão da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente conversando chegou à conclusão que aqui a gente tinha um grande problema da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só, quem que lembra do Leonardo, cantor? Todo mundo, né? Qual é a Todo música mundo. do Leonardo? O que ele canta? Do Leandro Leonardo. Mas qual a música que canta o Leonardo? Ai, não lembro. Cerveja, quero uma cerveja na minha mesa. Era Bavária. Bom, vamos lá. João memória. Guilherme. João Guilherme, que é filho do Leonardo, vaza o número da ex dele, a Jade Picon, que é irmã do Léo Picon. Então a família Picon tá famosa aqui Tá hoje. na pauta hoje. Sem querer, e expõe um print da conversa com ela após rumores da influencer ficar com o Neymar. Aqui é uma fofocaiada, gente. É um tal de... A mulher era de um, saiu com o outro e ficou com o Neymar no meio da história. E aí vazou um print do cara que mostrou o telefone dela. E aí eu falei, gente, e aí? Né? A gente virou aqui o programa da Sônia Abrão. A gente vai fazer uma fofoca aqui da Jade Picon. E foi quando a gente entendeu o porquê dessa matéria aqui na nossa pauta. Que era o objetivo de falar, pô, vazou dados, né? Então você não pode sair vazando dados de alguém. Mas a Fê que tá por dentro dessa bagunça aqui dela, Fê, explica o que aconteceu aqui. Como é que vazou esse telefone? O que aconteceu? Parece que ele abriu aquelas caixinhas de perguntas. Ah, mostra o que tem aí no seu print de fotos. E apareceu essa conversa acidentalmente com a Jade Picon, onde constava o número do telefone dela. Pronto, divulgou nas redes sociais, virou aquela confusão. Aí você para e pensa, nossa, divulgou o número. Aí, imediatamente, o que eu pensei? Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Para proteger o dado de uma pessoa física. Independente de prejuízo ou não, né? Temos que dizer que a lei traz isso. Independente se houve prejuízo ou não, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para isso.
Então, a partir do momento que divulgou o dado dela, o número do telefone dela, sem a autorização da mesma, fere a Lei Geral de Proteção de Bom, Dados. aí foi quando eu me preocupei bastante, porque eu pensei, peraí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege aí todas as relações, tal, mas não a relação, por exemplo, de amizade, minha e da Fernanda. A Fernanda me passou o telefone dela, eu divulgo o telefone dela e aí eu tô encrencado porque tem a lei geral. Sim, eu tô encrencado. Então, olha só, é muito importante a gente ficar atento a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados não é somente para as empresas se adequarem. Todos nós temos que nos adequar. E nesse caso aqui, houve sim um vazamento de dados importantes, dados que não poderiam ter sido expostos, né? Vai mudar a nossa cultura, né, Afonso? Porque pensa assim, o Genário vira e fala, Afonso, me passa o número da Fernanda, eu preciso falar com ela. Aí o Afonso fala, mas primeiro eu preciso perguntar pra Fernanda se ela me autoriza a passar o número pra Genário, pra Natália. Você vê que vai mudar uma cultura, porque é natural, a gente vai, compartilha o número. Agora, Não é isso que Fernanda, nós por fazemos? exemplo, para fazer esse programa aqui hoje, nós criamos um grupo. E Nós aí criamos você um foi grupo. colocada no grupo, de repente tá lá o Genar, tá a Natália e tal, e aí? É complicado. Mas É eu pensei, muito complicado, assim, gente. Mas antes de você Olha, criar o grupo, que você confusão. sempre manda para nós perguntando se nós autorizamos participar do Pod Legal. Mas isso não vai acontecer. Não, Mas ok. você faz isso. Faço, Então eu sei faço. que, consequentemente, vai ter um grupo para participação desse programa de hoje. E que meu número vai estar e que seu exposto. número vai estar lá exposto. Entende? Eu tô achando que é uma situação um pouco diferente, Afonso. E o número da Natália tá lá exposto, eu tô lá, eu vi, não foi você que me deu, porque você me perguntou. Vai ter o Pod Legal. Tudo bem você participar? Disponibilidade? Vai ter um grupo. Tudo bem, ok, participamos do E na grupo. verdade é um grupo com objetivo comum também, né? Quando você cria um grupo, as pessoas têm esse objetivo. Não, mas eu tô dando um exemplo desse Sim, grupo, sim. mas vamos pensar em Mas números. tem vários, tem grupos de venda. O cara LinkedIn, Instagram, eles te adicionam em grupos. Essa semana, por exemplo, eu tenho um consultor de seguros. Ele criou um grupo com todos os clientes dele. Eu acho que errou. Ia fazer uma lista de transmissão e criou um grupo. E me expôs ali dentro, não? Sim, te expôs. Sim, se alguém Expôs. pegar o número e ligar sem autorização no grupo, olha, preciso falar, você me autoriza? Eu entendo Vamos que dizer, sim. eu não sou famoso, ninguém quer meu telefone, mas vamos dizer que fosse alguém famoso que estivesse naquele grupo. Ah, mas independente de ser famoso, né? É a sua privacidade, Afonso. Às vezes você não quer receber uma propaganda. É um direito que você tem. Às vezes ele é de uma propaganda de Sim. alguma coisa. Ele pegou seu número para te mandar propaganda. É um direito que você tem de não receber aquela propaganda. Mas bem falando em complicado. LGPD, a gente tem que pensar na exceção. Por exemplo, se a Jade Picon tivesse divulgado os números de telefone dela no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, fosse um número já de domínio público no site dela, aí a gente não poderia falar em LGPD, tá? Porque gera uma informação de domínio público. Ah, se ela divulga, se todo mundo sabe, não vai dar problema. Já não daria problema com LGPD, se é uma informação. E outra, quando a gente fala em dados, por exemplo, a lei permite algumas exceções. O Genário sofreu um acidente. A polícia precisa do número, precisa de alguma informação do Genário. Opa, eu entro na LGPD sim, no caso das exceções que eu posso compartilhar aquela informação dele. Certo. Então tem umas É, ressalvas. mas nós estamos chegando numa fase que esses famosos, daqui a pouco, o Neymar vai ter que ter segurança para ele e para o telefone. Ah, sem dúvida. Todo mundo vai ter que ter um segurança para o telefone, porque qualquer falhazinha, um print mal dado, aparecendo um telefone. Inclusive, nesse print apareceu o telefone e o que ele falou pra ela. Sim, a conversa Também- dos dois. É, que Você leu a também- conversa, Nath? Tá aqui, ó. Descobri quem você ficou. Obrigada de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Meus parabéns. Ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim. Peraí, mas Então- peraí. Ela ficou com o Neymar e o cara não sabia? Parece que alguém Aparentemente, na festa isso, falou contou pra ele. E eles trocaram essa conversa. E foi a conversa com o número dela Do que foi print. divulgado. Festas Mas do o Neymar arruma... Festas do Neymar. Mas o Neymar adora uma confusão, engraçado que gente. Isso aconteceu dia Ô, 7. Mi. E dia 8 o Neymar tava numa festa com uma outra influenciadora já. Pra ninguém falar nada, Pois né? é, Ele teve precisa coisa. de um segurança para o telefone urgente. Mas voltando aqui na LGPD, que assim, no nosso meio jurídico, muito nós estamos discutindo sobre isso, né? Sobre Muito, como vai ser a muito. viabilidade dessa lei, as aplicações das sanções, como vai funcionar tudo isso? Porque é tudo muito novo para todo mundo e para nós também. Inclusive pra nós, operadores Pro do mundo direito, jurídico. não é? É uma novidade. Como o ontem. digital ele é muito rápido, né? Às vezes um print você manda, a pessoa anota, você apaga e ele não vai aparecer. Então até você fazer prova disso hoje é muito Também complicado, complicado. porque o mundo digital ele é muito dinâmico, Sim. né? Exato. Esse telefone dela que vazou, da Jade, por exemplo, podia ter sido apagado e não ia ter prova desse vazamento.
É difícil, vai Como ser é que é? difícil. E, por exemplo, você também é da área trabalhista, me entende. E as empresas, como que vão se adequar a isso com os dados dos funcionários? E é todo o compliance que nós estamos hoje Exatamente. trabalhando em relação, por exemplo, um funcionário, um diretor de RH que recebe as informações, principalmente informações do plano de saúde. Vamos lá. Né? Ele tem que passar as informações pessoais dele para passar para o plano de saúde. E como aquela pessoa que recebe essa informação vai armazenar esse dado? Como ela não pode divulgar esse dado? E qual a punição dela se eventualmente a empresa também tomar uma multa por isso? Tá, mas se qualquer pessoa pode vazar ali, não foi a empresa propriamente dita, foi um funcionário e tal, mas responde pela empresa, né? E por isso tem que empresa ter um bom responde. compliance, aonde vai fazer uma auditoria interna para poder apurar esses fatos, Afonso. É uma encrenca. É uma encrenca, é um trabalho bem minucioso nosso E outra agora. coisa, nós entramos também em questão de empresa, às vezes você tem vendedores, até mesmo RH, que eles têm o banco de dados deles. Tem. E aí eles migram de empresa para empresa e levam esse banco de dados com as informações das outras pessoas. Como vai ficar Nossa, essa que transmissão perigo, de não tinha pensado informação? nisso. É E perigoso. como você vai fazer prova de que essa De quem migração vazou. veio de lá? Exatamente. Porque O que é já- a pessoa física, Exato. né? O funcionário que levou o banco de dados. Isso. Como é que você vai fazer prova de que esse banco de dados que ele tem é de Era lá? dele. E já Ou era aconteceu dele, também pessoa física, de né? dar treinamento, acontecer lá no escritório, para as empresas de RH, como se portar no momento da entrevista. Que pergunta ela pode fazer? Porque dependendo do tipo de pergunta Pergunta é que não relevante pode. para o cargo? Não é. Por que você está Exato. perguntando isso? Porque a pessoa pode se sentir ofendida naquele momento. Aquelas perguntas gerais para a mulher, pretende ter filho? Tem filho? Com quem deixa? É casado? É É homem ou casado, mulher? O que exato. te interessa isso? E aí vem a questão de preconceito, né? Exatamente. Hoje, eu vou ser sincero pra vocês, eu recebi uma pesquisa que era pra responder e tal, e era da questão de gêneros, né? Você é homem e tal, beleza. E aí você sente dificuldade nisso e tal, e uma das perguntas é se a mulher, ao ser contratada, tem algum problema. E tem, lá pelo que eu vi que tem mesmo, né? Umas questões assim. Sim, sim. É comum, é muito comum, na verdade. É né, comum, doutora? Muito entrevistas de comum. mulheres, tem filho, qual a idade, Com com quem quem deixa. Com quem fica. fica. É, E se precisar viajar? isso é Precisa comum. trocar de turno, trabalha à noite, seu marido deixa. Exatamente. Tem umas perguntas que você fala, meu Deus, pra quê? Tira isso. Exato. Você Isso não é tira relevante isso. pro cargo Pro que a pessoa cargo vai da ocupar. pessoa. Vamos preocupar com o cargo. Se ela é apta para aquela função, para aquele E cargo. olha que legal, é bom você ver isso, porque a gente tá falando aqui de uma situação que pode acontecer dentro da tua casa, tá? Tá acontecendo dentro da tua empresa e você nem tá vendo isso. Então o importante é estar sempre ligadinho, não precisa fazer tanta pergunta, faz a pergunta certa, porque senão você acaba se enrolando aqui, cai aí num problema com a LGPD e paga multas astronômicas aqui, tá? Vamos lá, próximo desenrola que a gente tem aqui. Doutor Afonso, meu avô morreu. Meus sentimentos pra você, porém, eu já usei essa desculpa pra... Ixi, meus sentimentos, vírgula, porque não morreu. Esse é pra nós, doutor. Doutor Afonso, meu avô morreu, porém eu já usei essa desculpa pra faltar ao trabalho. Eu posso ser demitida se confessar que menti há tempos atrás? Foi há 10 meses que usei essa desculpa. Gente, que absurdo. Deus Mas a do empresa céu. descobriu agora, né? Aparentemente, sim. Não, ninguém descobriu ainda. Mas depende do momento de descoberta, muda o entendimento. Ó, posso ser demitida se confessar que menti há tempos atrás? Sem sombra de dúvida. Porque vamos pensar assim, por mais que a gente diga numa justa causa, Mas, né, gente, doutora? mata Pensando o outro, na eu vou. imediatidade, mas o Exato. momento que eu tive conhecimento Exato. foi agora. Exato. Peraí, a partir do momento que eu tive conhecimento, eu daria justa causa. Eu também. Eu Não é? também. A justa causa, na verdade, ela já existe por isso. É uma Exato. falta que ali uma parte do contrato comete que não dá. Eu não confio mais Eu não naquela confio. pessoa para estar na minha empresa. E uma situação dessa pode ser considerada. Agora, também lembrando que a demissão, ela é livre. O empregador, ele pode não demitir por justa causa, mas Simplesmente, demitir normalmente. Que é o que geralmente acontece, sabe? Porque os Exato. empregadores têm medo de Da trazer essa justa responsabilidade causa. da justa causa. Prefere demitir pagando Prefere tudo. demitir, paga tudo e pronto, resolveu a questão. Eu já não, já falo, mentiu? Aplica a justa causa. A gente tem como provar, ela mentiu. Não tem como isso. Ah, mas foram há 10 meses atrás. Mas eu E fiquei daí? sabendo hoje. Eu De descobri conhecimento hoje. Exato. Então O fica a pessoal dica tem pra quem essa vai ir. dúvida, né? Exato. Ah, minha empresa pode me demitir? A empresa pode te demitir a hora Claro que que ela quiser, pode. pelo motivo que ela quiser. Exato. A questão da justa causa aí É outra coisa. discutível. Exato. Antes de matar o avô, tem que pensar direitinho quantos anos tem o avô, daqui quanto tempo ele pode vir a óbito, Não, pra não isso matar ele e antes tem da que hora. contar direito, porque são só dois São avós. conta E direitinho. outra, que se a empresa descobrir, pouco importa. Se ela mentiu há 1 ano atrás, a empresa tomou ciência, Na hora. imediatidade já. Agora, é justa causa? Então vai ser agora que eu descobri. É quebra de Exato. confiança. Conhecimento do fato. É quebra de Quebra de confiança, não tem confiança. jeito. Lembrando que se de fato o avô morrer,
você tem direito a 2 dias de folga, segundo a CLT. bem colocado. Mas esse é de verdade, hein? E será que ele pegou os dias de folga lá atrás sem a morte do avô? Olha aí, com certeza, Pela né? pergunta, Afonso, eu já usei dessa desculpa para faltar ao trabalho. Então, com certeza, ele já utilizou disso. Hoje é comum também as empresas, o RH das empresas, solicitar o documento de comprovação, né? Hoje é Da morte, sim. Muito. As grandes empresas, médias empresas, é comum Na verdade, é solicitar. altamente recomendável que solicite, Sim. né? Agora, as empresas de pequeno porte, Mas né? às que vezes, são... em algum se o enterro não tem documento, tem umas coisas assim, não tem? Não, certidão de óbito. o atestado de óbito, ele sempre Ah, o vem. de óbito consegue, né? Sim, às vezes pode até demorar um pouquinho, mas Às vezes sempre demora vem. uns dias essa Isso, certidão de é. óbito. Acontece. Mas sempre vem, ela sempre existe. vem, exatamente. Que confusão aqui. Tô pensando aqui o que ele vai fazer agora. Olha, eu acho que não tem como te ajudar. O que eu vejo aqui é que você pode sim ser demitido, inclusive por justa causa. Por justa É melhor causa. não confessar. Fala que Trabalho e não conta da morte. não foi. Não conta. Segue seu trabalho. Cidade de São Paulo passará a exigir comprovante de vacinação para entrada em eventos com mais de 500 pessoas. Então, na verdade, a partir de agora, os eventos em São Paulo aí estão voltando, né? Eventos com mais de 500 pessoas, você tem que pegar a tua carteirinha tal, digital, lá no E-Vacina. E-vacina. Eu não sei aqui, eu tenho aqui... E-Saúde. Eu não E-Saúde. baixei saúde. ainda. Eu já tomei as baixei, 2 doses, gente. eu baixei. Eu baixei e vou até Saúde. mostrar pra vocês aqui, ó. Só que o meu não é nem E-Vacina, o meu é Conecta SUS. Ah, não é o Tem E-vacina, também, que eu vi tem o também o do E-vacina. Sul. Tem o E-Vacina. Acredito que esse é da União e o E-Vacina é estadual, eu acredito. É, eu acho eu que o não sei, aplicativo eu é não assim, baixei mas eu também ainda. não vi. Eu tô fazendo aqui, vamos falando aqui que eu vou pôr aqui a senha. Começou a valer a partir de agora, É. dia 1º, né? E assim, Eu acho fui num teatro, Que já pediram. esses dias me pediram, a gente mostrei e tal, tudo certinho. Eu, em particular, eu acho que é super vantajoso no Concordo. sentido que nós estamos falando de uma doença que é facilmente transmitida, porque muitas pessoas são contra, né? A gente vai entrar aqui na obrigatoriedade ou não da vacina. Porque muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra. Existe muito essa discussão jurídica em relação a esse determinado assunto. E existe fundamento legal para os dois lados. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, em particular, sou a favor. Eu também. Pensando que... Vamos pensar anos atrás, nós nunca questionamos a vacina na gripe, nós nunca questionamos... Quando você viaja para a África, para determinados países, existe a obrigatoriedade da vacina e nunca se questiona isso. Não Pra se África questiona você o só quê? vai com o certificado da febre amarela. febre Ah, é amarela. verdade, é verdade. Né? Nunca se questionou. Aí, de repente, veio a história do Covid, todo mundo passa a questionar a vacina. Como assim, gente? A vacina, para ser aplicada, ela passa por diversas... pela Anvisa, com diversas... Tem que ter as ordens, tudo que precisa para ser aprovada uma vacina que não é muito fácil de ser aprovada, né? É que aqui existe uma questão muito política dessa vacina, Muito né? política. Então, assim, quem é pró tal, a vacina não presta. Quem é pró, a vacina presta. A vacina da China, vacina. Tem que falar que é Vacina. a vacina, né? E por aí vai. Mas, assim, eu tomei a minha aqui. Eu tomei a da Janssen, da Johnson & Johnson. Foi uma dose só. Até, né, foi só uma vez. E aí tá aqui, ó, no aplicativo, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, acho que não. Mas tá aqui, ó, dizendo o dia que eu tomei e tal, Que tal, legal, tal. Afonso. Então, você chega lá, você chega no lugar, ó, aí você puxa, tem até um QR Code aqui, ó, que aí valida a vacina, olha que legal. E para aqui. viajar, acho que também vai ser obrigatório apresentar. Sim. E no início, entrando no assunto politicagem, no início, bares, restaurantes e shopping Ó. também exigiriam. É, Aí eu vi depois que agora o mudou setor os bares, fez uma né? pressão e aí eles voltaram atrás, o prefeito voltou Na atrás. verdade, eu acho que não precisa. existe ninguém que é contra a vacina. Pela vacina. Existe quem é politicamente contra a vacina. Pode ser. Exato. Né, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência nunca vai ser contra uma vacina Não. para preservar a saúde, mas politicamente ela pode vir a ser contra. Sabe o que aconteceu, Genário? Eu acho que naquele momento que era tudo muito novo, ninguém sabia direito, aí a questão de Bolsonaro comprou, não comprou a vacina, aí uns falam, tinha que ter comprado, outros falam, não era para ter comprado. E aí a questão era tudo muito incerto. Então lá dizia no contrato, pelo que eu li, eu até li esses dias, dizendo que ele deixou de comprar a vacina porque lá dizia que a responsabilidade, que a empresa da vacina não se responsabilizava por efeitos colaterais, por nada. Então ele, como chefe de Estado naquele momento, entendeu que não era para comprar a vacina porque ele falou, vou me responsabilizar.
né? Eu quero a responsabilização. Então aí começou, aí virou esse salseiro. A vacina não é boa, essa é boa, aquela é melhor, essa é pior, tal. Até que as pessoas estavam indo tomar vacina e escolhiam. Qual é que tem aqui hoje? Qual é que tá dando? Mas todo mundo fez isso, vai. Todo mundo chegou lá e perguntou, qual é que tem hoje? Perguntar por curiosidade, mas, por exemplo, eu tomei AstraZeneca. Não, eu adorei que eu tomei a Janssen, que foi uma só. Então, eu tô com esse problema, porque agora aqui em São Paulo tá com falta de AstraZeneca. E agora? Semana que vem a minha segunda dose e parece que vão imunizar com a Pfizer. Mas tem um aplicativo, mas pode alguma isso? coisa... Pode, inclusive, você vai assinar um termo de responsabilidade aceitando tomar a segunda dose da Pfizer. Mas eu não quero, eu quero tomar a segunda dose da certa. Vamos ter que esperar. Mas tem um aplicativo, alguma coisa que eu vi quando eu fui tomar a segunda dose. Onde tem vacina. Não foi eu que te passei? Acho que procure a vacina onde tem. Já é assim, onde tem vacina.com. E aí você coloca lá o seu CEP e qual vacina você quer. O local onde está aquela vacina. Aí eles falam. Se você ligar lá e falar que é a primeira dose, eles não te falam qual tem, é a que tiver disponível. Mas se você falar é a segunda dose, aí eles te comunicam. Porque eu vi que teve uma grande falta agora, né, da AstraZeneca. Adiantaram, enfim, política também. Sim. E aí não sobrou dose pra todo mundo. Mas nesse caso específico, vamos fazer o trabalho inverso. Eu sou super favorável, tem que apresentar o passaporte. Agora nós estamos num cenário de pandemia, né, com risco de morte para as pessoas. E você vai num evento em que é exigido. Se você é nesse evento, você pode exigir do responsável pelo evento uma indenização? Não, acho que não, porque na verdade todos nós sabemos aí que a vacina ela não é 100%. Nós tomamos uma vacina que imuniza 70 tantos por cento, 50%. Depende da vacina. Então assim, a gente tem ciência que a gente não tá 100% imunizado. Se a gente tá se enfiando num lugar cheio de gente, você sabe que você corre o risco. Mas o próprio organizador do evento tá se precavendo. Não, ele tá fazendo de tudo pra que não tenha problemas. Mas se tiver, eu acho que ele não tem responsabilidade alguma. Também tem. Só me falta essa, coitado. Acabou, ferrou. Não, de jeito nenhum. Não, gente, Fernanda, e a questão do Covid como acidente de trabalho? Que a gente tava falando muito disso, né? Tá muito se discutindo isso, mas né? é uma loucura. Aí não sobra não ninguém, tem como, né? É complicado, isso é muito não difícil. Tem como, você especificar onde a pessoa contraiu. Essa é a pior prova. Aonde a pessoa pegou. Tem atividades que você, obviamente, você deduz que pegou ali. Por exemplo, o pessoal, o enfermeiro que trabalha em covidário. Você deduz que a pessoa entrou em contato várias vezes com o Covid e pegou ali. Mas também não tem como você saber. Não tem. Porque a pessoa pode estar em casa, alguém trazendo em casa, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas sou favorável. Eu acho que realmente tem que apresentar o passaporte. Eu também sou. Acho legal. Eu também sou. Eu achei bom. Pelo menos dá uma tranquilidade, né? A gente sabe que todo mundo tá vacinado ali e tal. Com certeza. Vamos lá, desenrola. Manda pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora mesmo aí, já ativa sininho. Fala com a gente aqui no chat, vai mandando seu alô aí também. E aí você pode mandar tua pergunta e a gente responde. Se não responder hoje, responde no próximo e por aí vai. Doutor Afonso, eu fui condenado... Olha, quem mandou essa pergunta, viu, Janara? É o presidente do Cruzeiro. Certeza, Janara, é certeza. Ai. Doutor Afonso, eu fui condenado a pagar uma indenização, porém não tenho o dinheiro necessário para tal. Que consequências? O que pode acontecer comigo? Primeiro, ele ser negativado, né, gente? Acho que traz tudo que nós já conversamos aqui, né, Genário? Ele vai ser negativado, vai procurar bens dele. Vai ter a conta bancária bloqueada, isso é o pior. Você não vai ter vida, esquece, querido. Melhor você pagar. Faz um acordo. Você pode não ter o dinheiro para pagar, mas sua vida vai ser bem complicada. Vai ser difícil. Hoje alguns juízes têm tomado algumas decisões também que estão muito em discussão, né? Tem juiz mandando bloquear a carteira de motorista do devedor. Tem. Passaporte. Então, assim, sua vida vai ser bem complicada. Vai ser um inferno, né? Vai ser bem tumultuada. Sabe o que aconteceu? Teve no escritório, nós conseguimos penhorar uma parte, não num todo, tá, gente? Nós conseguimos penhorar 10% da pensão da devedora. Da pensão que ela recebe do INSS. Aí você vai virar e falar assim, mas é uma pensão alimentar, que é para ela se alimentar. O juiz entendeu que pôde penhorar devido ao valor da pensão e a porcentagem. Já existe decisão. Esse é o entendimento já. É muito alta a pensão? A pensão era uma pensão consideravelmente razoável, então ele entendeu que aquela porcentagem não iria dificultar a sobrevivência do devedor, mas iria pagando a dívida.
Para a verba salarial já existe súmula que prevê 30% de bloqueio. Então, até 30% de verba salarial pode ser bloqueada pelo juiz, oficiando direto à empresa, e a empresa vai fazer esse pagamento direto em juízo dos 30%. Inclusive, tem a opção de você colocar um contrato, a penhorabilidade de 30% do seu salário. Tem alguns escritórios, inclusive, de advocacia que colocam que você abre mão de 30% do seu salário. Isso é uma coisa boa para quem Mas cobra. coloca isso aonde? No contrato? No contrato, que a pessoa autoriza o desconto de 30% do seu salário para eventual pagamento da dívida. Inclusive, nós estamos numa época de muito endividamento, tanto que veio essa lei do superendividamento agora. Porque as pessoas compram e depois não dão conta de pagar. Compram e não pagam. E não paga. E isso prejudica a sociedade também, né? Isso não tem como falar. Não é só... Eu não tô devendo só pra você, te prejudico sozinha. Não. Eu prejudico uma cadeia econômica. Cadeia por trás disso. Exato. Aprovaram uma espécie de recuperação judicial para pessoa física, né? A pessoa física vai lá, fala o que deve e monta um plano de pagamento, me parece que até 5 anos, isso né? Mesmo. Em até 5 anos ela tem que pagar o débito todo para facilitar. É bem similar mesmo à recuperação judicial. E as pessoas precisam acabar com essa cultura de devo, não nego, pago quando puder. Não é isso, né? Exato. Se a justiça localizar bens, vai procurar, vai ficar atrás de você, você vai ter que pagar. E outra coisa, nós temos também a opção hoje do 916 do CPC, com exceção de execução de sentença, que você pode dividir o débito. Sim, você paga 30% e parcela 6%. É uma coisa boa durante também. muito tempo a nossa justiça foi a justiça do devedor, né? Quem devesse alguma coisa podia ficar tranquilo que não pagaria. Era impunidade para o devedor. Hoje não, hoje está complicado. Imagina você que vai ter sua carteira de motorista bloqueada, você não vai poder andar de carro. E hoje a informação é muito rápida, né, Genário? Pensa assim, pelo menos na Justiça do Trabalho, você pede diversos ofícios, diversas informações para Banco Central. Nossa. Vem a sua vida inteira. Vem sua vida inteira, de quem você já foi sócio, as empresas, tudo, vem tudo. Eu acompanho um juiz lá de Belo Horizonte no Instagram e hoje ele postou um negócio sobre o Cisbajude. Né, que é o sistema da teimosinha. É muito bom. Que fica 30 dias te pegando, né? E que a gente, como operador do direito também, não tem conhecimento do que ele é capaz. O juiz consegue rastrear sua vida financeira inteira. De onde veio, para onde foi, e correr atrás desse dinheiro para saber onde ele está e bloquear lá. Inclusive, ele vê o que vai entrar na conta. Se tem alguma coisa já programada, ele identifica o que vai entrar na conta. Eu tava vendo uma matéria, vocês estão falando dessa questão. Teve um juiz um dia desses, até juiz do trabalho mesmo. E ele parece que sofreu algum problema e alguém pegou um dinheiro dele. Né? E ele foi lá com o sisteminha do Cisbajude, não sei qual foi lá. Bloqueou a conta do bandido. Foi uma cerveja. Exato. Ele sofreu um golpe numa cerveja. Ele comprou uma cerveja, se não me engano, de R$1.500. Ah, que cerveja. Que cerveja. E aí ele identificou que caiu num golpe. E aí ele foi lá e bloqueou pela vara dele. Só que ele fez justiça com as próprias mãos. Nossa, gente. Ele né? Porque ele bloqueou a conta sem... Não tinha processo, era ele que bloqueou. Entendeu? E aí ele sofreu uma penalidade. Com certeza, aí hoje ele extrapolou. Então, ele foi aposentado. Ele não é mais juiz. Foi aposentado compulsoriamente. Tá certíssimo. Foi uma ótima penalidade, hein, doutora? Aposentou ele. Duvido que aqui a gente também não queria essa penalidade. Aposentou com rendimentos integrais? Eu não sei o que aconteceu. Se ele foi aposentado. Eu sei que ele não é mais juiz. Agora, o que aconteceu com ele, eu não sei. Pelo menos assim, o que eu vi na matéria foi que ele tinha sido aposentado compulsoriamente. Porque realmente ele fez justiça com as próprias mãos. E o juiz não pode nunca. De jeito nenhum. Ainda que tenha sido um golpe, ainda que tenha sido um criminoso, nós não podemos desrespeitar o devido processo legal. Exato, ele que não tinha um processo com a medida judicial cabível, o andamento do processo, o juiz que vai conduzir aqueles autos permita. Exato. Né? Até porque, igual a ele, milhões de brasileiros sofreram e não tiveram essa facilidade de... Imagine. Bom, aí a gente tem um caso... Mas antes de falar esse próximo, tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, mas eu vou falar dela. Big Brother Brasil, ela lindíssima, maravilhosa, simpaticíssima, mais de não sei quantos milhões aí de seguidores, Juliette. A Juliette parece que virou cantora, vocês ficaram sabendo? Agora ela canta, tal, lançou o EP dela, que tá um sucesso. Parece que foi um dos lançamentos aí de maior audiência, tal, maior canita. Olha, a Juliette tá quebrando tudo. Só que ela teve um grande problema, porque a capa do EP dela parece que teve acusação de plágio. Ela acabou divulgando a capa do EP. E aí todo mundo começou, isso é plágio, tá? É a capa do Pablo Vittar.
E aí ela acabou tendo que... Tirou do ar o que ela tinha feito a divulgação e abriu um novo lá que não tinha tal da capa do Pablo Vittar. Juliette encrencou nessa questão aqui, mas parece que ela arrumou antes, né? Não teve problema, não teve processo nenhum, porque ela não deixou divulgar com a questão do plágio. Alguém quer fazer alguma consideração? Porque aqui, na verdade, a gente Vocês não tem viram muito. essa capa? Eu vi. Gente, não, é um cara. efeito fotográfico muito utilizado há anos. Eu, em particular, não entendi como plágio. Eu entendi que é um efeito fotográfico que muitas pessoas utilizam. É algo que todo mundo faz. Eu, em particular, tá? Eu respeito a opinião Concordo. divergente. Tanto que a capa manteve o efeito, modificou só a pose dela, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas a capa é a mesma. Eu também acredito, até porque senão nós vamos entrar em plágio de TikTok. Entendeu? Se uma pessoa faz ali um vídeo e outras pessoas copiam Nossa, e tudo. isso tem muito. Aliás, o TikTok é plágio, porque É 100% um faz a plágio. dancinha, a Anitta, tum, tic, tum, 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 quer fazer aquela dança, tic, tic, tic. Todo mundo faz igual. Exato. O que criou vai poder exigir do mundo uma indenização Salvo por plágio engano, da dancinha. Mas capa a graça que eu do vi, TikTok é copiar o outro, Exatamente. não é? Salvo engano, a capa que eu vi, não sei se foi dos Beatles, coisa utilizada há muitos anos atrás, esse tipo de Era um imagem. efeito holográfico, uma coisa Isso. assim, meio 3D. Eu, em particular. Eu também acredito que... Eu acho aqui... A gente estava até falando de assessoria, eu acredito que aqui foi um excesso de cuidado da própria assessoria dela. Falou, ó, vamos mudar. Na dúvida, né? Evitar, Exatamente. né? Já Evitar o alguém problema. falou alguma coisa? Então vamos mudar, vamos voltar atrás Mesmo para não ter porque problema. acho que a Anitta, que é empresária dela, e Exato. deve ter uma relação com a Pablo A Vittar Anitta também. é então- empresária dela? Eu ouvi acredito dizer que que- existe alguma relação, mas não sei exatamente qual é. Eu acho que ela Eu acho que produziu alguma das músicas ou o CD, eu realmente não sei a que nível ela produziu, mas alguma coisa Vamos ela produziu. pesquisar aqui. Relação Anitta com a Juliette. E aí, Vamos ver como aqui. tá Mas vamos no trazer o mesmo seguinte, meio? se a pessoa entendeu que é um plágio, né? Vamos dizer assim, nós entendemos que não, eu e a doutora. O Genário, eu não sei se ele chegou a ver essa capa. Eu não vi a capa, confesso que eu não Vamos vi. lá, vamos partir de um pressuposto que ele entendeu que foi plágio, né? Vamos partir por esse pressuposto. A gente tem que reunir as provas e ingressar com a medida cabível. Não tem o que fazer. Exato. Até porque, assim, nesse caso vai envolver perícia. Exato. Né? Esse é um processo que envolve perícia, pra você averiguar realmente se você teve o plágio ou não. Porque, que nem a doutora falou, nós não concordamos com plágio. Mas nós temos que ver a opinião Sim. do artista que fez aquela Exato. capa, do fotógrafo, ou, enfim. Ele vai saber se aquilo foi a autoria dele 100% ou não, né? E só pra falar que veiculação de direitos autorais é crime, hein, gente? Tem que tomar cuidado com isso aí. Exato. É grave. Ó, enquanto vocês estão falando, eu tô xeretando Acho aqui por a isso vida que a das duas. Juliette, na dúvida, Tirou. vamos mudar, que eu acho que é até mais fácil mesmo. Porque é crime, detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano, é isso mesmo. Mas agora teve uma questão de plágio aí da música daquela Mulheres. Já tive mulheres de todas as cores, de várias Eu idades. vi do Martinho da Vila Isso. Com a contra... Adele. É com a Adele. Isso mesmo. É verdade, eu vi isso. Isso mesmo. Crenca, né? Agora, ó, tá dizendo aqui que a Anitta é só amiga, tá? Não produziu nada? Não não fez nada. Só é amiga e dá conselhos amorosos e dá vida pra ela. Ai, meu Deus, A Anitta medo. que ensina ela a Medo. paquerar, namorar e... Ótimos conselhos. É, a Anitta é ótima. A Anitta, um dia desse, Anitta, você é muito... eu vi alguém perguntando pra ela se ela tinha vergonha e tal, se ela chega... Não, ela falou, eu sou bem direta. Eu não tenho tempo pra não ser direta. Diz que ela olha pro cara e fala, eu quero, pá. Não tenho dúvida. Mas Ela é essa bem questão de resolvida. plágio aí, um que sempre sofreu muito com isso foi o Latino. Oh, baby, Verdade. me O Latino leva. teve mais de 50 processos de plágio, de É que as músicas música, de famosas deles. deles eram todas releituras de alguma outra música famosa, né? Exatamente, exatamente. Mas acho que a Juliette foi no caminho certo. Com certeza. Vamos evitar o problema, mudamos a capa, tá Exatamente. começando a carreira. Concordo. Não vai se Melhor envolver coisa. em problema logo no início, não. E eu vi que, assim, quem falou que era plágio não foi o Pablo Vittar, nada Não, disso. foi gente nos foram amigos. os haters, né? É, exato. Foi uma opinião popular ali, não Exatamente. foi uma... É, eu acho que não teve nada demais. É Não. exatamente isso. Se bobear, a própria Pablo Vittar fala, não, pode usar. Mas é tanta gente falando lá no... Ué, mas a Juliette, se a Juliette quiser usar o meu símbolo do escritório, ela pode Pode ficar à usar. vontade. Fica à vontade. Então, sabe sobre não? Fica à vontade. Fica à Fica à vontade. vontade. Gente, doutor Afonso, meu colega de trabalho teve seu WhatsApp clonado e usaram o número dele pra pedir dinheiro e eu acabei mandando sem saber que isso tinha acontecido com ele. Mas, poxa vida, você caiu nisso, poxa vida. Tem alguma possibilidade de eu conseguir meu dinheiro de volta? Voltamos E lá, o né? WhatsApp se responsabiliza por algo? Voltamos na LGPD.
O WhatsApp, eu entendo o seguinte, quando ele traz aquela dupla verificação, é uma forma de segurança que ele traz. Ele não vai se responsabilizar, né, gente? Mas ele, quando traz aquilo, é no sentido de proteção das informações dele mesmo, né? Até mesmo porque o fato deles, do WhatsApp manter a conversa criptografada, ele não pode ser responsabilizado, porque ele não tem acesso, não tem controle, não tem ciência de nada que acontece. Agora, por outro lado, é interessante a gente falar que tivemos algumas decisões aí na justiça responsabilizando a operadora de telefone. É mesmo? A operadora de telefone. Se eu não me engano, a TIM foi condenada a isso. O juiz entendeu que a TIM ela tinha a obrigação de zelar pelo número da pessoa. E autorizando ali, possibilitando uma clonagem e esse contato da pessoa com terceiros, deu a responsabilidade pra TIM. Tinha o Claro, se eu não me engano, mas acredito que foi TIM. Eu desconheço. Agora, olha o que aconteceu comigo esse final de semana. Eu tava no shopping, de repente uma amiga minha falou, Afonso, olha só, tem alguém se passando por você por um outro número. Na verdade, não clonaram o meu, né? Você viu? Até postei falando, gente, é golpe aconteceu e tal. Isso comigo. E aí, ela me passou o número do bandido, né? E aí eu falei, por favor, parar de utilizar minha foto, tal. E ele, na mesma hora, falou pra pessoa, olha, você acabou de contar pra ele, né? Tá. E parou por hora, não tive mais desdobramento. Mas você vê, não utilizou o meu, não foi clonado o meu, né? Acabou criando um outro com a minha foto, tá? Usando meu nome, falando com os meus contatos. Agora me preocupa muito isso. Como é que a pessoa tem o contato? Há 2 semanas atrás, eu vou contar o que aconteceu exatamente comigo. Eu acordei, meu pai estava desesperado na porta da minha casa, falando, Natália. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Sim. Quando eu atendi, foi exatamente isso. Alguém mandou uma mensagem pra ele de um outro número, falando que ele precisava de R$7.500 e que minha conta não fazia na hora daquela transferência, que esse ele podia fazer. E ele só não fez porque pediu uma verificação que na hora ele não tinha, mas ele iria fazer. Eles caem, e ele sabia, e sabiam que era o meu pai, porque chamaram de pai. Então aí é exatamente aonde que a pessoa foi para conseguir saber o meu telefone, o telefone do meu pai, que nós éramos parentes, para cobrar isso. Assim, uma instabilidade e uma insegurança enorme quando você divulga. Fora o caos que é. Eu tive uma semana atrás, uma semana e pouco, meu celular foi roubado, dentro do carro. Eu vi que você colocou. Foi roubado. Mas como? Uma fresta, assim, era uma fresta desse jeito, foi muito rápido. Eu no banco de passageiro digitando, a mão do meliante pegou e saiu correndo. E você? Eu, bandido, comecei a gritar desesperadamente. Meu marido nem viu o ocorrido, porque foi muito rápido. Gente... Ele não viu? Ele não viu. E o transtorno que Nossa. Porque você não lembra de senha, você não lembra de nada. Você não lembra. Você tá com o telefone, a pessoa leva, você se desespera com o banco. Leva a sua vida, né? Leva a sua vida. Hoje sua vida e tá no eles telefone. tentaram, até eu pegar o telefone, eu ligar na operadora, bloquear o chip, eu ligar no banco, eles ficaram tentando acessar as contas do banco. E aí bloqueou tudo. Essa que foi minha sorte. Bloquearam todas as informações. Mas, nossa, tá difícil, viu, gente? Dependendo do seu celular, você não lembra nem quais bancos estão cadastrados lá. Não lembra, qual cartão tá ali. Você nem lembra. Nossa, é um terror. É Acho horrível. que os bandidos hoje eles estão mais tecnológicos que as empresas. Sem sombra de dúvida. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu iniciei minha carreira lá, eu advoguei muito tempo para uma empresa de telefonia, que não existe mais, que era a Telemix Celular. Era telefone analógico ainda, né? Não fala essas coisas que entrega a idade. Era analógico ainda o telefone, né? Mas era assim, clonagem de telefone era 100 todo dia. Que aparelho você tinha quando lançou o telefone celular? Aqueles... PT 550? PT 550, depois aqueles Nokia 5120. Eu tive um Elite, Motorola Elite. Eu lembro que era uns de flip, gente. Abria, assim. Eu tinha aquele StarTAC. Esse foi o auge. Assim, ó. Isso. E aquele que tinha um olho azul? Alguém lembra desse celular? Olho azul. Era uma imagem, ficava tudo azul. Na época aquilo era o auge, gente, aquele telefone. Nossa, isso era coisa de gente muito rica. Não. Eu tinha um olho azul. Era uma imagem assim que falava que era o olho azul do celular. Ai, gente, mas era bom, né? Você tinha esse? Lógico que eu tinha. Nossa, e a bateria durava um mês, né, gente? Brincava de minhoquinha o dia inteiro. Mas é engraçado que naquela época criou-se a tecnologia digital para evitar esse tipo de coisa, para evitar a clonagem. E mesmo assim, novas tecnologias vão vindo pro bandido, né? Pro cliente não, sempre. Mas pro bandido. Com certeza. Mas isso eles vão inventando. Não só tecnológico, mas a burocracia o que mais é, se não evitar golpe. Né? Isso já vem do império. Exatamente.
Bom, vamos lá, agora a gente vai falar de herança. Brigas familiares, vamos falar de bilhões aqui. Filho de Joseph Safra irá contestar na justiça o testamento de 83 bilhões. Repete, 83 bilhões. Repete, 83 bilhões de reais aqui. Gente, mas que encrenca. Por que fazem essa confusão, né? Depois que... Olha só, parece que o Joseph Safra estava vivo e aí teve dado o momento que esse filho acabou não querendo mais trabalhar. Eu não sei qual foi o problema mesmo. E ele acabou aí de uma forma ou outra deserdando, parece, o filho, né, Fernanda? É exatamente isso. E aí? A gente tem que pensar o seguinte, que se isso não poderia acontecer no Brasil, tá, gente? Isso acontece muito fora. Aqui não. Ele pode dispor, não é isso, Genário? 50%, Sim, 50% dos bens dele, ele pode dispor. testar. Mas os herdeiros legítimos necessários vão receber aí a herança do pai. Mas isso aconteceu fora. E aí é o que está acontecendo em Nova York. Mas o Joseph Safra é brasileiro. Mas o inventário dele está sendo fora. Porque eu vi que em Nova York ele entra com ação, esse filho, para provar que o pai foi coagido de alguma maneira. Porque ele era um filho presente, que ajudava nos negócios do pai. E como, de repente, ele foi excluído? Fernanda, agora eu posso fazer o meu testamento, vamos dizer assim, o testamento... seria o testamento num outro país, deixar tudo ajeitado. Se ele tiver cidadania americana, ele pode. Né? Não tem problema nenhum. Que eu acho que é o caso. Não sei aqui, onde foi o local do óbito também. Eu sei que a ação corre no Tribunal Federal de Manhattan. Então, muito provavelmente o óbito foi lá também, né? Porque geralmente o que os tratados internacionais entendem é que o local do óbito é que deve testar. Deve estar lá. Só pra gente distinguir, né, que aqui no Brasil ele pode dispor de 50%. 50%. No Brasil, a regra é 50% do seu patrimônio você pode testar para quem você quiser. E 50%, 50% você legítimos. não pode mexer. Os herdeiros necessários são obrigados a receber. Apesar de você também poder fazer a deserção. Você pode deserdar qualquer... em alguns casos, sim, dos filhos, mas é algo foi complicado. O caso aqui, foi aqui, ele deserdou o filho. Mas é complicado. Mas aqui na lei brasileira, o simples fato de parar de trabalhar para a família não é caso de deserção. Não é caso de deserção, exatamente. É bem complicado no Brasil você deserdar um filho. Um exemplo de quem foi deserdado foi a Richthofen, exato. Sim. Mas olha também o que ela fez. Nossa, mas ela teve também um matou, grande, pai. exatamente, teve um grande motivo. Mas... Foi o mínimo. Foi o mínimo, né? E é o que ele tá fazendo. Ele tá tentando provar que o pai foi coagido de alguma forma a tirá-lo da herança. Diz que ele tinha Parkinson, não é isso? Isso. E por isso ele não estava 100% para fazer essa deserção. Foi. O documento foi... A questão é que o documento foi alterado pelo banqueiro depois que o filho decidiu se afastar do conselho da empresa. Aí é que o bicho pegou. Né? E o Alberto Safra, que é o filho dele, ele pretende que constatar esse testamento aí na justiça do seu pai na Suíça. Na Suíça, Isso. não é aqui no Brasil. Parece que são múltiplos ali processos, porque tem... Os Safras possuem bancos no Brasil, Suíça, Estados Unidos, portfólio imobiliário em Londres e uma parte da Chiquita Brands International com sede na Suíça e nos Estados Unidos. Então, acredito que sejam bem espalhados pelo mundo. E muito provavelmente ele tem cidadania em todos esses lugares. Então, ele pode ter deixado um testamento em cada lugar de acordo com o patrimônio que ele tem naquele lugar. Né? Porque o filho entra com ação em Nova York, né? Isso. Foi o que eu em Manhattan, se eu não me engano, isso mesmo. A fortuna é avaliada em 16 bilhões de dólares, de acordo com a Bloomberg. A maior parte dos bens já haviam sido doados por ele em vida para a mulher Vic Safra, seus filhos, de acordo com os documentos do processo. Isso significa que Alberto já teria recebido alguma parte da fortuna. As doações para os herdeiros começaram há mais de uma década, incluindo as ações do Banco Safra do Brasil, que ainda são mantidas por Alberto. Disse a Bloomberg, uma fonte familiarizada com a situação, que pediu para não se identificar. Então foi alguma família que disse isso aqui pra gente. Ele se afastou em 2019, esse filho, depois que... poucas semanas depois de sua saída, seu pai mudou apressadamente seu testamento. Foi bem, claro, uma retaliação ali, né? Eu acredito que ele não queria que o filho saísse, né? Sim. O custo de vida deve ser muito alto, né? Ele tá brigando, ele deve ter um custo de vida muito alto, né? 16 bi de dólar. Grande parte já foi repartida. Eu acho que ele deve ter um custo de vida muito alto. Resolveu brigar um pouquinho
com os irmãos. Gente, agora a gente tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta Muito legal. É muito legal, aqui é uma pergunta que é importante e que as pessoas não pensam muito nisso. Afonso, como funciona a divisão de presos quando se trata de LGBTQIA+. Quando é um transexual que tem corpo de homem, porém tem mente de mulher, vai ficar preso junto com os homens? A gente aqui, ninguém é criminalista aqui, né? Eu tenho até especialização, mas não atuo tão diretamente. Mas então você tem conhecimento maior que a gente aqui, com mas certeza. Isso, Afonso, foi uma coisa assim, recente, muito recente, porque nós estamos em março essa decisão. O STF se pronunciou, na verdade o Roberto Barroso se pronunciou no bojo de uma DPF, falando que pessoas trans e travestis que se identificarem com o gênero feminino vão poder escolher. Então, se ele se identifica com o gênero feminino, ele vai para a penitenciária feminina. Mas eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu vi que em 2014, 2015, porque assim, não tinha muita regulamentação em relação a isso que acontece dentro dos presídios. É meio eles que mandam, né? As facções que acabam mandando dentro dos presídios. Em 2014 e 2015, a Secretaria de Direitos Humanos publicou uma portaria com algumas normas, algumas orientações. E ela traz o seguinte, que deve oferecer espaços de convivência específicos para os presos LGBT. E o direito de ser chamado pelo nome social. Certo. E deve constar no registro na admissão do estabelecimento. Mas aí eu fui ver uma matéria que saiu em 2018 e 2019, até em relação ao Cadeião de Pinheiros, que isso não é muito respeitado, porque não existe uma punição para aquela penitenciária que não cumprir essa portaria. Não tem uma punição. Então lá o que acontece? É literalmente uma segregação. Homossexual fica de um lado, não pode ter cabelo comprido, não pode, às vezes até o prato que eles comem não se mistura com os demais presos, Afonso. Ainda existe isso no nosso país. Muito triste. Como não criminalistas, todos fomos pesquisar, né? E aí eu também achei uma notícia que no final do ano passado, alguns presídios já se adequaram. E tem alas LGBT. São muito poucos, mas tem. E que o preso ele tem que se identificar para o juiz da execução da pena como trans, LGBT, o que seja. E é o juiz que vai definir se ele tem direito ou não a ser transferido para esse presídio que possua a ala LGBT. Tá. Mas de acordo com o que ele se identifica, o que ele prefere. Exatamente. Ele que tem que se identificar. Ele que tem que fazer a prova do seu... E parece, né, Genaro, que existem algumas penitenciárias específicas, né? Que não estão. Que as facções não mandam. Pelo que eu entendi isso. Ele tem que fazer prova do gênero, tem que mostrar para o juiz da execução da pena, e esse juiz é que vai deferir ou não de acordo com a prova que for apresentada. Entendi. Para esses presídios em específicos que tem essa ala LGBT. Qualquer um pode pedir. Me identifico como mulher num corpo de homem. Vai lá pro juiz e fala, me identifico, tá aqui, estão as provas da minha vida, que eu sempre fui, e o juiz vai definir. Isso a gente seria ótimo, na teoria é lindo, mas na prática vai ser um pouco complicado. Se a gente não consegue... Você tá sendo generosa, né? Se a gente não consegue respeitar a limitação de quantidade de pessoas, imagina separar trans, LGBTQI+, enfim... Eu estava lendo uma reportagem que até um detento mesmo, que ele faz parte do LGBT, ele diz que na época passada, na época do Carandiru, era muito respeitado. Ele tinha uma cela, ele casava... Mas hoje acabou isso, as facções vieram e assim, segregaram literalmente, você é pra cá e nós somos pra cá. Tem um filme, uma série, não sei, Carandiru, que até o Rodrigo Santoro que faz ele demonstra muito bem esse respeito. Falou que tinha um respeito, é uma pessoa que na época do Carandiru que foi presa, ela fala que tinha um respeito muito grande, mas que hoje, até o fato de pegar na vassoura já gera um ato completamente discriminatório dentro da penitenciária. É interessante você ter falado isso, porque eu vi pegar na vassoura. Um absurdo, né? O copo de água, Afonso. Talher, prato. O talher, o prato. Sabonete. Tudo. Precisa ser tudo separado. E é interessante a gente falar, algumas semanas, eu acho que acredito que semana passada, tem um podcast novo no Spotify, que é o podcast, que pode passar, se eu não me engano, que é do Mano Brown. E ele chamou o Dr. Drauzio Varela para falar. E ele disse muito, o Drauzio Varela há anos já trabalha no sistema penitenciário, então ele tem um conhecimento de causa exorbitante. E ele disse que depois que as facções vieram,
tivemos algumas coisas que melhoraram um pouco. Por exemplo, o crack não tem mais nas penitenciárias brasileiras. É mesmo? Justamente porque as facções barram isso. Porque o crack é altamente nocivo, Sim. né? Então, aí que desanda. Aí que desanda. Então, assim, e em contrapartida, ele disse também que entre o público gay e o travesti é mais respeitado do que o gay. Pra gente causa até estranheza, imagina-se que não seria assim, né? Mas que o travesti ele é mais respeitado dentro das penitenciárias do que o gay. Não sei porque se impõe mais, né? Já Mas tem uma eles são situação um pouco... mais... Não digo Eles já que estão um pouco mais acostumados Exato. com esse tipo de segregação, né? Então, fica aí um dado curioso também pra gente analisar. E eu achei que foi uma pergunta interessantíssima, porque eu acho que assim, nós que não atuamos nessa área do direito penal, a gente foi pesquisar, e por mais que tenham portarias, resoluções, decisões, nós sabemos a aplicabilidade, a dificuldade de aplicar isso na prática, né? E é uma coisa que poucas pessoas divulgam, poucas pessoas falam. E eu imagino que para quem realmente é transgênero, é uma violação muito grave. Nossa. Você ficar ali no meio de homens Imagina. ou de outras mulheres. Se você nem se identifica E você com não se aquilo. identifica. É uma violência mesmo, aquela pessoa. Com Não só certeza. isso, né? A série de preconceito que ele sofre lá, de né? Abusos. Abuso. São várias coisas, né? Muito. O sistema penitenciário brasileiro precisa de uma reformulação muito grande. Urgente, Né? urgente. Bom, Urgente. esse tema aqui é muito interessante, mas agora a gente vai pra fofoca aqui, olha, de famosos. Brad Pitt. Ô Fê, você gostava do Brad Pitt? Quem? Eu gosto. Né? Brad Pitt. Aquele homem envelhece. Não, e ele envelhece como vinho, ele fica melhor. Mas você tinha, tipo, foto dele no quarto? Ah, não. Tinha um... Não fala na isso pra minha mim, vai. Na minha época Ah, é tinha muito um... mico. Ah, não é mico. Isso é cringe. Não, não é. Ele é demais, gente. É cringe que fala, é mico. Não é. Tinha um álbum de figurinhas dos grandes atores de Hollywood. Nossa, era o máximo. A Fê Eu tô até suspeita. tossiu. Tá vendo? Foi uma lembrança Vai. muito boa da Fê. Você é mais nova, vai, Nath. Desculpa, gente. Eu sou mais nova, Brad não. Pitt pra você não era interessante. Não, eu nunca tive pôsteres assim, porque eu dividia com minha irmã. E a gente sempre teve um gosto muito diferente Aí era melhor de não ter homem. ninguém. Então, pra não ter briga, ninguém pendurava. Eu acho ele um homem interessante até hoje. Não sei, pessoalmente, os problemas pessoais dele com a Angelina Jolie, o que foi que desencadeou o divórcio, que virou essa confusão toda entre eles. Mas olhando ele como ator, como homem, eu admiro, sim. Mas olha só, que a questão é que desde que se separaram lá em 2016, corre aí uma brigaiada, né, de Brad Pitt questionando a decisão judicial que tirou o juiz. Não, na verdade, assim, a briga é porque ele quer a custódia das crianças. Ele quer cuidar das crianças e ela também. E aí parece que o juiz que estava no processo tal, era um juiz que já tinha trabalhado com os advogados Dele. dele. É. E aí o cara saiu do processo, e a encrenca foi essa. Eu entendi meio que esse juiz funcionava como um conciliador nosso aqui, não é isso? Porque a gente tem que pensar Não, que isso aqui ocorre em não outro fala. país. Ó, eu vou- Fala deixa- que era um juiz que foi contratado por ele. Ó, olha só o que fala aqui, vou ler até a matéria. Os advogados do Brad Pitt questionaram a decisão que retirou o juiz da briga com a Angelina Jolie, né? Dessa briga, disputa judicial que envolve a custódia dos 6 filhos do ex-casal. Um No juiz me- privado, eles falam. Então, retirado do caso por não ter revelado que já trabalhou para os advogados responsáveis pela defesa de Pitt em outros assuntos. Entretanto, segundo a revista People, o astro de Hollywood solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos que revisse essa decisão e reencaminhe o magistrado para a briga referente à custódia. Segundo a defesa do ator, a desqualificação do juiz abre uma precedente para pedidos semelhantes em qualquer momento. Gente, que encrenca aqui. O que eu entendi, que ele era um juiz privado, eu entendi que ele funcionava meio com um conciliador ali e decidava algumas decisões, e aí descobriram que esse juiz já tinha trabalhado para os advogados do Brad Pitt. Foi o da matéria que eu tinha lido. Isso tá? aí não dá certo. Tá Não certo. dá, Eu não acho dá. que a decisão O foi juiz tem que ser correta. imparcial. Correto. A Correto. decisão foi correta. Correto. Inclusive, aqui nós temos um instituto parecido, que é a suspeição do juiz. Suspeição Quando nós do temos Exatamente. dúvida ali da Completamente imparcialidade, correto. Na dúvida, tira o juiz do tira o caso. juiz, concordo. Bom, Eu acho que a decisão é correta. Acho que tem que tirar mesmo. Ele não vai ser parcial. Já trabalhou com um advogado do Brad Pitt, Exatamente. então
ele vai ser parcial, não tem jeito. Com certeza. Né? Por um lado ou pro outro. Se deu tudo certo ali no relacionamento deles, vai ser favorável. Se não, vai ser contrário, né? Exato. Boa. Então, suspeição dele, igual é aqui no Brasil. É o que tinha que ser, né? Eu acho que foi correto. Sim. Doutor Afonso, a retificação de nome e de gênero das pessoas transgênicas depende de cirurgia ou de qualquer outro procedimento médico? Uau, que pergunta. Isso é outra hein? informação legal, que eu também não sabia. A partir de março de 2018, vocês viram isso? Não, o STF fala. reconheceu o direito das pessoas trans, independentemente de cirurgia ou de tratamentos hormonais, a fazer a retificação no cartório do registro civil. Mesmo que não faça a cirurgia. Mesmo que não faça então, cirurgia. então olha aqui, ó. faça. Doutor Afonso, a retificação de nome e de gênero das pessoas transgênicas depende de cirurgia ou de qualquer outro procedimento médico? Não. Não. Eu achei Não muito mais. legal isso. Até mesmo porque é uma autoafirmação, Sim, né? A sim. gente entra na nossa última conversa de que é uma autodeclaração. Eu me declaro transexual, eu me declaro cis, ou hétero, que seja, né? Isso é Aí a pessoa interessante. precisa se endereçar a um cartório. O que eu vi que é burocrático são os documentos, Muitas né? certidões, Vocês né? viram? Sim. Mas é uma forma também de evitar a fraude, É né? verdade. Com certeza. De falar, ó, eu sou eu mesmo. Voltamos lá no devedor Exato. lá que não pagava a dívida. Sim, lá atrás. Ele pode ir lá e pedir a mudança de gênero e nome e ficar livre daquela Exatamente. dívida. Né? Porque Exato. outros documentos vão ser emitidos. Então, até para evitar esse tipo de fraude, você tem que levar certidão criminal, certidão de execução, certidão de falência. São muitos muitos documentos, débitos. débitos, São muitas coisas, muitos documentos. Paga uma né? taxa que varia de acordo com a localidade, com o cartório, que muito estão se questionando em relação a essa taxa, né? Que tem que pagar pro cartório. Se ela é legal ou não, né? Mas eu vi mesmo isso. sendo muitos documentos, todos eles hoje você consegue retirar online. Sim. Né? Todos É, eles tá mais você fácil, consegue bem pela mais fácil, internet. né? E lembrando que precisa ser maior de 18 anos, né? Isso. Não basta, tem 12, 13, achar que vai lá e vai mudar o nome, não. Não. Mas consegue, não precisa mais fazer cirurgia, não precisa fazer nada, só se declarar. Nem de e laudo apresentar. médico mais É. a gente precisa. Só se Vamos declarar. pensar, Só gente, se tem declarar, pessoas que não declaração. querem fazer cirurgia, né? E é um Exato, direito dela. exato. Ela opta em não querer fazer a cirurgia. Até porque é uma cirurgia muito invasiva, Então. né? Não é uma coisa muito simples. Exato. Eu acredito que tá bem. Foi bem justa essa decisão. Eu também. Também. E é atual, né? Ela Super. realmente reflete Sim. o que nós estamos vendo aí na prática. Se Que bom. declarou Isso que é e importante. apresentou as certidões, Pronto. Acabou. pode ser feito. Show. E pagou a taxa, né? Ah, O sim. governo, Imagina, né? governo não ia liberar uma taxinha. Imagina. Não. Hoje a gente já falou de youtuber famoso. A gente vai pra mais um youtuber aqui, que é o Rezende. Olha, o Rezende tá exigindo na justiça 4 milhões de Virgínia. A Virgínia que... Peraí, deixa eu ler aqui pra vocês. Ó. A Virgínia Fonseca, tá? Ela e o Pedro Rezende, eles vivem o quê? Uma guerra milionária e estão brigando na justiça desde o início deste ano devido a uma quebra de contrato por parte dela, tá? Ela iniciou a sua carreira artística trabalhando com a empresa do ex-namorado, mas decidiu seguir em novo rumo profissional após o fim do relacionamento deles e agora pode pagar 4 milhões por indenização. Pessoalmente, o Rezende não está diretamente envolvido nessa questão. Ele tem os sócios, tal. Então, a equipe do Rezende quis tirar ele da jogada aqui, dizendo que ele tem outros Porque sócios. eles eram tal. ex-namorados. Então, ele e a Virgínia eram namorados. Aí que tá. Isso tem acontecido demais. Eu sigo muitos influenciadores que começam a namorar e aí aquela pessoa vira uma bengala ali, né? Ela tá sempre junto, tal, e ela vai crescendo. Termina, devolve meus seguidores aí. Como é que tá essa questão, né, das redes sociais hoje em dia? Mas no caso aqui, por que é 4 milhões? Na verdade, a Nath? Virgínia, ela entrou com processo trabalhista com a agência do ela queria Rezende. Ela reconhecimento de entrou, vínculo. que tá correndo, inclusive. Eu Ela entendi o pediu seguinte, o reconhecimento critério de para a vínculo. apuração da multa de 4 milhões foi com base nos rendimentos que ela gerava Isso, pro durante negócio. o tempo. Isso, exatamente. Só que, paralelamente, ela Temos ingressa com uma isso. reclamação trabalhista dizendo que era funcionária dele, né? Isso, e aí, E era, será? Aí nós vamos ter que apurar todo o caso. Na verdade, se ela comprovar subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, ela consegue o vínculo. Agora, deixa eu só entender. O Zé Felipe tá fazendo o que nessa história? Ele é marido da... Atual dela. Da Virgínia. Mas, gente, é uma confusão. Eles trocam Que inclusive é cunhado do João Guilherme Então, do Léo Picon. Que é o Léo Picon. É isso que eu tô Gente, falando, a é família todo... Picon Nossa Senhora. É um tal de que um pega do outro, que pega o outro, e o Neymar tá sempre envolvido, né? o Neymar. Pegou aqui, pegou ali, o Neymar pega, tal, né?
E, ok, então quer dizer que agora, então, aqui, ó, o Zé Felipe é o filho do Leonardo também. Também. Que também tem a ver com a outra matéria que a gente falou. Sim. Exato. Nossa, mas ele não aquieta, né? É ex-cunhado da Jade. É isso mesmo. E é interessante que foi tentado um acordo aí nessa ação trabalhista e a agência a agência não aceitou. Eu vi, inclusive, isso foi uma outra opinião de um colega nosso, que falou, inclusive, que caso a justiça entenda que esse processo foi movido como uma retaliação pro vínculo trabalhista, ainda pode ajudar no processo trabalhista. Doutora, eu ia falar exatamente isso. Boa. Muitas pessoas usam isso como forma de retaliação mesmo. Exatamente. Tanto a ação trabalhista quanto a ação civil. Sim. O que primeiro vira réu, seja na ação trabalhista, entra com a ação na esfera civil. Pra cobrar O réu, se for acionado primeiro na esfera civil, entra com a ação trabalhista como forma de retaliação. Isso é muito comum. Sim. Né? Exatamente. É muito comum. Nossa, mas que encrenca, né? Bom, mas o Desenrola 8 também tem encrenca aqui pra gente. Olha só o que tá falando aqui. Esse caso aqui eu achei bem peculiar. Porque, na verdade, o doutor Afonso, meu filho foi expulso da escola. Até aí, ok. Ok. E mesmo assim estão cobrando as mensalidades atrasadas. Mas se é atrasada, se ele foi expulso, tem que pagar. Exato. O que eu posso fazer? Tenho certeza que o não pagamento dessas mensalidades influenciou na decisão deles de expulsar meu filho. Aí a gente tem duas questões. Uma coisa não interfere na outra. Mas né? se interferiu, cabe uma indenização. Cabe, Concordo. com certeza. Porque se o rapaz não fez nada, a criança, seja lá quem for, e em razão da ausência do pagamento das mensalidades, acabou sendo aí perseguido. Pra expulsá-lo. Exato. Porque a gente tem que pensar o seguinte: a escola só pode não. A pessoa tem que estudar o ano letivo inteiro, por mais que esteja com mensalidade atrasada ou não, o não pagamento dela, e só pode não renovar a matrícula no final do ano, não é isso? É, exatamente, é isso que eu ia dizer. O Estatuto da Criança e do Adolescente Isso. protege muito hoje. Já participei de causas que a escola expulsou o menor e judicialmente conseguiu-se uma liminar para reintegrar esse aluno à escola. Ele só pode ser expulso ao final do ano. Tá. Ele não pode no meio do ano, principalmente porque é muito difícil você encontrar uma outra escola, né? Ele pode ter uma perda de acadêmica muito grande. Então, existem decisões que mandam reintegrar o menor à escola, que a escola não pode simplesmente, independente de ser falta de pagamento, comportamento, a escola tem que abrir um procedimento administrativo, apurar, em caso de comportamento, o que aconteceu, chamar os pais têm direito a se defender, de apresentar uma defesa administrativa antes dessa decisão. Não pode simplesmente expulsar o menino. Ou a menina, você está expulso, não pagou a mensalidade. Não, pode buscar o advogado, porque ele tem direito a ser reintegrado na escola. Interessantíssimo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o menor ele não pode ser retirado da escola sem motivo, sem processo administrativo, sem fundamentação e às vezes até com consentimento judicial. E o desligamento só pode ocorrer no final do ano No final letivo. do ano, para que não haja perda de educacional e para que ele não tenha dificuldade de se realocar em outra Exato. escola. Tá, mas isso no caso do não pagamento. Agora, Não, inclusive de procedimentos. Gente, o menino arteiro. mas se o menino Aqueles apontou meninos que são Por capeta. exemplo, teve um dia desse que eu vi a criança entrou com uma faca pra esfaquear o colega. E aí? Vai ser expulso? O procedimento interno. Tem que apura. acontecer um procedimento interno. Foi uma marquinha lá pra deixar no final do ano. É. Mas e aí você fica com a Você criança pode suspender. lá nesse caos? Você pode suspender, tem que fazer um processo administrativo. Os pais têm o direito de se defender. E aí pode ser entendido que é caso de expulsão. Exatamente. Tudo bem? Exatamente. Teve um Mas- procedimento interno. Isso, mas tem que ter o procedimento interno. Sem procedimento administrativo, nenhum menor pode ser expulso de colégio. Show. Então, nesse caso aqui, ó, doutor Afonso, meu filho foi expulso da escola, ok. E mesmo assim estão cobrando as mensalidades atrasadas, ok. Se ele foi expulso e já está em outra escola, você não pagou a mensalidade, você tem que pagar. Tem que pagar. Exato. Não Ele tem nada estudou errado lá aqui, durante né? aquele O que período. eu posso e o fazer? serviço Pagar? é prestado. O que eu posso fazer? Paga, Sim. né? Tenho certeza que o pagamento influenciou na decisão. Aí já é aquele outros 500 Isso, que a gente já tá não dizendo. pode, exatamente. Aí a gente pode estudar até uma indenização. Cabe a você aí estudar essa questão. Conversa com o advogado e tal, mas eu acho que a questão aqui tem que pagar a mensalidade, né? A mensalidade? Sim, a mensalidade Eles- devida. eles O serviço sabem. foi Pagou. prestado. Deve, né? O serviço foi prestado. É, aí que tá. Se a cobrança da mensalidade foi posterior à expulsão, aí não. Aí eu entendo que não tem que cobrar. Não, Sim, exatamente. sim, mas Não tem que cobrar. Mas o que passou
enquanto ele está prestado, precisa pagar. Aí é devido. Exatamente. Olha, o assunto aqui hoje rendeu, hein? Porque nós falamos bastante, falamos da vida dos outros aqui, muito pepino, muito dinheiro, bilhões, milhões. Cruzeiro vai ter que pagar 330 milhões. Genário não vai mais ver jogo aqui do Cruzeiro, não vai ter mais jogo. Mas é isso, mas agradecer muito a tua participação, obrigado por você que esteve conosco aqui nessa noite. Foi gostoso demais, foi muito bom passar essa noite com você aqui, muito conteúdo, acho que deu pra gente ter uma noção aí de muitos assuntos que muitas vezes a gente não escuta no dia a dia, mas que quando a gente começa a perceber, fala, olha só como é comum e pode acontecer. Agora você tá aí pelo menos munido, sabe o que deve fazer se acontecer com você. É isso. Fê, te agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, desculpa pelos imprevistos da tosse, mas Imagina. é alérgica. Ligou o ar-condicionado, acabou com tossiu. tudo. Desculpa, viu, gente? Mas foi uma delícia, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, discutindo assuntos tão relevantes para a nossa sociedade, né, Afonso? É verdade. Nós trouxemos assunto aqui que nós mesmos, como operadores de direito, não tínhamos esse aprofundamento, essa noção, e fomos pesquisar e estudar. Até porque é até legal a gente falar isso pra vocês, né? Não é porque a gente é advogado que tem que saber tudo. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que eu tenho a minha especialidade, daquilo ali eu entendo muito, Exato. né? A Nath tem a dela, a Fê tem a dela, o Genário tem, você, advogado que tá assistindo, tem. E muitas vezes você não tem conhecimento de tudo. O legal é essa troca de informação aqui, trazer pra você de uma forma descontraída pra que você entenda, né? Essas situações aí que podem acontecer com a gente no dia a dia e tá tudo bem, né, Fê? É isso Mas mesmo, exatamente. Obrigado, viu? Obrigada a você. Natália, obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você. Posso te chamar de novo? Com você certeza, vem? vou. Ou você vai falar, não venho nunca mais? Não, venho semana que vem, já tô aqui. Opa, gostei, Se ela não obrigado. tossir, eu venho, né? Se ela não tossir, eu venho. Desculpa, viu, gente? Imagina, olha, eu adorei, foi um prazer, Que foi bom. um prazer conhecê-los também, o doutor Que Afonso já bom. conhecia, doutora Fê Foi um e prazer. Genário não conheciam, Foi um prazer e com certeza me chamando eu já estou aqui. Que show, obrigado. Genário, valeu. Você que tá Eu muito que elegante agradeço. hoje com essa Obrigado. gravata Muito, aí, Genário arrasou, todo viu, fino Afonso? e a gente aqui tudo pá, Nós né? tivemos um períodozinho de férias, mas agora voltamos ativa, tivemos que botar o uniforme. Estamos de Mas volta. tá bonitão aí. Genário, obrigado, valeu, viu? Estamos à disposição. É isso. E obrigado você que esteve com a gente aqui. A tua companhia foi certamente o que alegrou essa noite, que deixou a nossa noite muito mais gostosa. Obrigado pela sua participação. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreve agora. Se você curtiu esse vídeo, você compartilha aí com seus amigos, leva esse conteúdo pra muita gente, porque pode ter gente que tá passando por problemas assim, mas por desconhecer a legislação, desconhecer tudo isso que a gente falou aqui, acaba tendo problemas maiores ainda. Então é isso. Você já sabe, a gente tem encontro marcado toda segunda e toda quarta aqui no Pod Legal. A gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau.